Olá, amigas e amigos, boa noite. Agora são 7 horas, quinta-feira, primeiro dia do mês de agosto, e tô aqui online ao vivo para a gente ter um papo muito interessante sobre sinais clínicos digestivos em cães e gatos e se eles podem ser ajudados através da alimentação natural. Boa noite, vão se achegando que o papo hoje promete. Vocês votaram em peso para selecionar esse tema. Nós colocamos 2 temas para votação. De que maneira esses animais que apresentam esses sintomas recorrentes digestivos podem ser auxiliados, ajudados com a alimentação natural. Oi, Etelvina querida. E o outro tema é sobre desafios na alimentação de cães e gatos nas fases sênior, geriátrico e idosos. Oi, Loburvuk, querido, e aí, Soraya? E a votação entre esses 2 temas foi muito acirrada, de uma maneira que a gente nunca viu antes, tá? Então, tava pau a pau mesmo, deu 50% de votos, para cada tema, mas o tema da live de hoje acabou vencendo por meros 4 votos. Então, vamos falar sobre isso porque é um assunto realmente muito importante, que eu já queria mesmo abordar com vocês. Então vão se achegando. Tudo bom, Lídia querida, Cíntia, AV.odonto, oi Grazi, tudo bom, Emídio, a Lilian, a Emily, oi Débora, boa noite, e aí Morgana, fala Carol Salles, boa noite Suelen, Janaína, oi gente, Ivone. Só para avisar, pessoal, a live de hoje vai sim ficar gravada, então se vocês não puderem acompanhá-la na totalidade, vocês vão poder assisti-la logo na sequência. Eu já costumo soltar a live para vocês assistirem e ela fica disponível aí sempre no nosso Instagram. Chamem o pessoal que pode ter interesse, pelas informações que eu vou passar aqui hoje para vocês. E acho que é isso, a gente pode começar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Silvia Angélico, eu sou médica veterinária, sou especializada em nutrição animal e tô aqui pra gente conversar sobre problemas gastrointestinais crônicos e cães e gatos e a relação disso com a alimentação natural. A Babi tá dizendo aqui, obrigada por sempre nos ajudar, é um prazer poder contribuir de alguma maneira, tornar os cães e os gatos de vocês mais saudáveis, mais felizes, trazer mais informação para vocês, trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência para vocês. E em troca eu agradeço vocês por estarem aqui, por participarem das lives, por deixarem as suas perguntas, colocarem as suas sugestões. Então essa troca é muito importante para mim também. É um momento do mês, eu procuro fazer uma live todos os meses, que me deixa muito ansiosa do ponto de vista positivo, de poder estar aqui conversando com vocês, interagindo. Então vamos lá, vamos começar. Bom, você tem um cachorro ou um gato, pessoal, que tem sintomas digestivos frequentes, Então os mais óbvios seriam vômito, alterações nas fezes como diarreia, constipação, fezes com muco ou com estrias de sangue, Mas também existem vários outros sintomas gastrointestinais que muitos tutores, na verdade eu diria até que muitos veterinários não associam com questões gastrointestinais, questões digestivas, por exemplo, cães e gatos que têm ruídos abdominais audíveis, não só quando estão com fome, porque aí seria até considerado normal, mas tem cães, tem gatos que têm um barulho que sai da barriga, que nós chamamos de borborigmos e muitos clientes chamam de burburinhos, que eu acho muito fofo, que parece uma água passando pelo encanamento, ou então parece um gato miando dentro de um saco, um barulho fininho, ali no fundo. E tem animais que têm esse som, o dia todo, ou às vezes durante a noite, durante a madrugada. Outros sinais clínicos digestivos que são menos óbvios são os cães que saem engolindo tudo. Nós chamamos isso de alotriofagia. É a ingestão de alimentos, de objetos, de itens que não são comestíveis, de tudo que não é alimentar. Por exemplo, cabelo, fiapo, plástico, papel, papelão, Tem alguns cães, gatos menos, que
apresentam essa característica, esse comportamento da lotriofagia, que é sair engolindo tudo. E isso muitas vezes esconde, mascara um desconforto digestivo crônico. Também os animais que comem grama de uma maneira agressiva, sem fazer uma distinção, uma discriminação de que tipo de planta de fato eles estão comendo, porque o ato de comer grama em si, ele não é muito significativo de um problema gastrointestinal, ele é na verdade um hábito ancestral de cães e gatos, é algo que faz bem para eles, que eles podem procurar e se dedicar a isso por uma série de questões super benéficas, né, como obter clorofila, obter fibras, etc. Mas também eles podem comer grama, comer mato de uma maneira indiscriminada, qualquer um que eles veem pela frente, porque eles estão sentindo um desconforto muito grande. A coprofagia também, que é o ato de comer fezes, né, muito mais comum em cães do que nos gatos, também pode ter um fundo de desconforto digestivo, embora várias outras questões possam estar associadas a isso também. A salivação, então tem alguns cães que começam a salivar, assim, uma saliva bem parecendo água, né, bem clarinha. O mau hálito, que é a halitose sem tártaro e sem gengivite, pode denotar também um quadro de gastrite ou duodenite, que merece a nossa atenção. A lambedura de superfícies também é bastante interessante a gente observar, então cães que ficam lambendo as nossas pernas, os nossos braços, as nossas mãos incessantemente, ou tecidos, ou o chão, ou a porta, frisos, rejuntes, é importante olhar para isso também. Então, como a gente vê, não é só uma questão de cocô mole e vômito, não. E até também, pessoal, algumas mímicas que eles fazem, os cães também podem indicar. Por exemplo, cães que ficam engolindo, né, em seco. Eles ficam engolindo, né? Isso também nos traz informações sobre um possível quadro digestivo. E cães que ficam mascando também, né? Ficam fazendo assim o tempo todo, né, ou com muita frequência. Os que ficam externalizando a própria língua, né, no nariz, isso também pode ser indicativo de N questões, né, desde uma gastrite, um refluxo gastroesofágico, uma azia, uma indigestão. Tem cães que ficam se alongando muito, porque eles sentem muita distensão abdominal, muita cólica, tem muito desconforto nesse sentido também. Então, por aí vocês conseguem entender quantos cães e gatos de vocês, né, podem ter alguma questão gastrointestinal que mereça ser endereçada, né, ser observada. E muitos desses casos, eles têm também sintomas dermatológicos associados. Isso não é uma obrigatoriedade, mas tem muitos cães, muitos gatos que, além de terem esses sintomas de uma maneira recorrente, não precisa ser todos os sintomas, eles podem ter 1, 2, 3, podem ter tudo. Eles têm também, por exemplo, um prurido, né, uma coceira generalizada, ou otites que não melhoram, ou lambem muito as patas, ou tem pontinhos de pus pela pele, que são as piodermites. Então, isso só confirma pra gente o eixo intestino-pele, que é muito claro no ser humano também, mas no cão é excepcional. Ele é realmente muito, muito claro, muito evidente, né? O que afeta a mucosa intestinal, aumentando a translocação, que é a passagem de substâncias indesejáveis para a corrente sanguínea, ativa o sistema imunológico e isso, em grande parte dos casos, acaba culminando em problemas de pele também. Então, né, nossa, me identifiquei, poxa, tem essa questão aqui em casa, eu tenho um cachorro que faz isso, eu tenho um gato que faz aquilo, tal. Então, quer dizer, a alimentação natural é o caminho, vai ajudar esse animal, como é que eu faço, né? Então, vamos lá. Bom, os quadros gastrointestinais, pessoal, eles se tornaram meio de uma hora para outra a queixa principal na minha rotina de atendimentos, de uma hora para outra, né? Foi em 2011 que eu comecei a atender nutrição clínica, então eu tenho aí por volta de uns 13 anos, né, de experiência clínica, eu só trabalho com isso, né, então acaba sendo uma experiência bem interessante. Eu fui uma das primeiras pessoas, acredito, no Brasil a começar a trabalhar com nutrição clínica, e uma nutrição clínica totalmente voltada para as dietas caseiras, né, para alimentação natural.
E o panorama, né, a proporção de casos assim que eu atendi há 10 anos atrás não era isso. Na verdade, era muito mais problema de pele, coceira, alergia, e quadros bastante variados de obesidade, animais diabéticos, animais com câncer, etc. E hoje eu diria para vocês que em 70% das vezes eu atendo cães com questões gastrointestinais, né? Chega a ser, às vezes, um dia inteiro só de atendimentos de pacientes gastrointestinais. Então, de manhã vem um porque arrota e tem muito barulho na barriga, aí de noite, aí de tarde vem um que parou de comer e fica salivando, depois vem um outro que começou a ter colite, que é cocô mole com muco e estriazinha de sangue, aí finalizo com um que tá com uma pancreatite ou uma questão hepática que atrapalha a digestão, enfim. Então, eu brinco muitas vezes que às vezes eu não me sinto no cachorro verde, eu me sinto no cachorro marrom, né? Marrom de cocô. Uma brincadeira bem infame, mas para mostrar como a gente acaba precisando buscar informações, buscar formação, buscar, enfim, cursos, né, sobre essa área. E é algo que eu tenho feito bastante, conversado com outros veterinários a respeito disso, trocado muita informação. Até eu brinco com as minhas colegas, que são muito próximas e são amigas queridas, a doutora Kathleen Schwab, do Cão Nutrido, e a doutora Flávia Uchoa, que em 2026 a gente vai fazer uma pós-graduação juntas, nós três, em gastroenterologia, que é pra gente mergulhar de vez nesse assunto, né, tão complexo e tão demandante que é a saúde gastrointestinal, né? O Loborvu que tá rindo aqui do meu cachorro marrom. Enfim, então eu tenho algumas hipóteses, né, de por que isso vem se tornando uma epidemia, né, e uma das minhas hipóteses é em relação à contaminação dos alimentos por resíduos de herbicidas, né, de agrotóxicos. Então, nos últimos 10 anos, realmente houve uma autorização, uma liberação de milhares realmente de substâncias que não são bem vistas, né, por outros países que têm órgãos regulatórios um pouco mais exigentes, mais criteriosos, né, e por aqui isso não é cuidado, né, não é da mesma maneira. E principalmente em relação ao glifosato, que é um herbicida que gera muito resíduo mesmo nos cultivos que são commodities, né, como milho, soja, trigo, etc., que é a base das rações, né, industrializadas, dos petiscos, etc., que todos os cães, os gatos, enfim, estão dispostos, né, têm à sua disposição. Enfim, e isso é demonstrado em trabalhos científicos que tem um potencial de disruptor da flora intestinal mesmo. Entre outras questões variadas aí de poluição, de seleção genética de animais que podem ter comprometimentos e etc, etc, etc. Mas a verdade é que realmente eu vejo na prática que os nossos cães e os nossos gatos, eles estão bastante fragilizados em relação à rusticidade digestiva que eles deveriam ter, que seria esperado deles. Né? O cão é um animal que deveria ter uma saúde gastrointestinal, uma capacidade de digerir alimentos diversos muito, muito, muito acentuada. É um animal que na natureza ele é um carnívoro oportunista, ele come de tudo, né? E o nosso cão, ele deveria ter essa mesma rusticidade, mas o que eu vejo são animais cada vez mais com muito comprometimento na sua capacidade digestiva. O som tá normal, eu vi algumas pessoas comentando aqui alguma coisa sobre o som, depois vocês me dão um alôzinho. Enfim, né? Então, esses quadros, de uma maneira geral, pessoal, né? Não tô falando daquelas coisas mais pontuais, mais circunstanciais, tá? Aqui eu tô falando de sintomas que se repetem, que são cíclicos. Ah, que bom que tá normal o som. Obrigada, Jô Preta. Obrigada, Camioca. Obrigada, Samilaube. Valeu, Loborvuk. Joia, Débora. Eu não tô falando aqui daquelas situações, por exemplo, sei lá, teve um churrasco aqui na minha casa, sei lá quem deu ali uma gordurinha, né? Meu cachorro passou mal, porque não tá acostumado a comer esse monte de gordura, uma gordura cozida ali na brasa, né? Revirou lixo, comeu uma salsicha podre durante o passeio, né? Essas situações, elas não são relevantes, porque, né, qualquer animal
pode passar mal numa circunstância dessa, mas daqui a pouco ele tá bem, né? Basta, mesmo que a gente não faça nada, em geral eles já voltam ao normal em questão de alguns dias, sem grandes questões aí de grandes comprometimentos, grandes problemas. E, enfim, então o que me preocupa, pessoal, são esses casos realmente que esses sintomas eles vêm vindo em ondas, vêm vindo de uma maneira cíclica e eles começam a se tornar mais intensos e mais próximos. Então, antes o animal tinha 1, 2 crises por ano, aí daqui a pouco começa a ter 1, 2 crises por trimestre, daqui a pouco é todo mês, daqui a pouco é a cada 15 dias, né? E aí começa a ficar assustador para a família, né? Ainda mais hoje em dia com os preços, né, dos serviços veterinários tão elevados, né? Qualquer internação é um absurdo, enfim, né? E esses casos crônicos, eles são bastante desafiadores para quem os atende, né? Como é o meu caso, que atendo muito, porque o paciente ele vem muito mal investigado. Ele vem sem diagnóstico, né, do que está acontecendo. O problema é mais para cima, né, mais gástrico, duodenal, o problema é mais na parte final do intestino, um problema mais colônico, né, colônico retal, ou é mais ali no meio, né, onde está o problema? No pâncreas, né, no fígado, na vesícula biliar. E ele vem muito piorado pelos tratamentos que são tentados com ele, muitas vezes de uma maneira contínua e arbitrária durante meses e às vezes anos. Então, né, muitos colegas clínicos gerais, né, eles, assim como eu, não tiveram uma formação para lidar com esses quadros gastrointestinais que se tornaram tão comuns 10, 15 anos depois, né? Então, eu na faculdade, fiz uma belíssima faculdade de veterinária, fiz estágio em hospital, uma série de coisas, eu não via esses quadros, não era uma coisa que a gente via mesmo com frequência 10, 15 anos atrás, tá? A gente via mais assim diarreia porque comia besteira, porque comia muito, porque o tutor trocava a ração de uma hora para outra, porque tomou muito antibiótico, aí dá uma desarranjada, porque teve uma virose, uma parvovirose, uma sinomose, aí desarranjava o intestino. Mas a gente não tinha essas questões, não era abordado, não se falava sobre doença inflamatória intestinal crônica, né, síndrome do intestino irritável, né, doença celíaca, enfim, doenças imunomediadas gastrointestinais em cães e gatos com a mesma frequência, né, com a mesma profundidade que a gente fala hoje em dia. Então, o clínico geral, que não se atualizou, não se aprofundou em relação a isso, e eles não vão muitas vezes, né, fazer isso, tomar esse caminho, porque eles são clínicos gerais, eles têm que saber de tudo, né, eles são triadores. Muitos vão, né, seguir uma área que eles gostam mais, aí acabam se especializando em dermatologia ou em outro assunto, enfim, mas muitos vão ter um conhecimento um pouco mais superficial sobre diversos assuntos, né, e o que eu noto é que muitas vezes o clínico geral, ele acredita que todo cachorro que tá com cocô mole tá com giardia, né? E aí começa sucessivos tratamentos com metronidazol, que é o Flagyl, ou com outros antimicrobianos, e vai. E aí muitas vezes até tem uma melhora inicial nesse paciente, mas daqui a pouco já recorre, e aí, né, o profissional fica pensando o quê? A giardia tá muito resistente, tá muito forte, não curou, vamos entrar mais forte, vamos entrar por mais tempo, vamos fazer algumas outras associações, né? E aí ele vai indo nessa, vai levando o paciente dessa maneira. Quando poderia ser muito mais interessante ele indicar, por exemplo, se o cachorro come ração, se o gato come ração, uma troca desse alimento pelo alimento terapêutico mais indicado, né? O hipoalergênico ou gastrointestinal, ou indicasse uma consulta com um gastroenterologista, né, ou um nutrólogo, se a pessoa tem interesse em passar para alimentação natural específica para isso, para que a coisa avance, porque fica patinando ali no consultório, né, o paciente voltando e o veterinário voltando a administrar o metronidazol. E o metronidazol, o Flagyl, os antibióticos de uma maneira geral, pessoal, a gente tem que lembrar que eles têm dois problemas. Eles não vão só destruir e afetar as bactérias que são inimigas, mas eles também vão afetar as bactérias que são boas, as bactérias que compõem a flora, o microbioma, a microbiota intestinal.
Então, você pode até resolver o problema inicialmente ou achar que você resolveu, porque controla os sintomas, né, daquela população que se desequilibrou, mas logo em seguida você deixa os destroços ali, aquilo não se reorganiza e daqui 2, 3 meses o paciente está numa outra crise pior. E o outro problema em relação ao antibiótico é que você vai selecionando bactérias cada vez mais resistentes. E isso não só em relação à bactéria. Quando a gente faz um uso abusivo, né, indiscriminado de antifúngicos, também a gente seleciona fungos mais resistentes. Olha o tamanho desse pesadelo, olha o tamanho dessa encrenca. Né? Até antivirais, né, podem gerar resistência nos vírus. Então, é muito importante que a gente tenha um cuidado de não fazer um uso indiscriminado, um uso arbitrário de antimicrobiano, né, na modulação, na resolução desses quadros. Inclusive, o profissional que for buscar hoje em dia informação atualizada sobre isso, pessoal, sobre tratamento, controle de problemas gastrointestinais em cães e gatos crônicos, ele vai encontrar muita informação pedindo para não entrar com antibiótico inicialmente, para segurar isso, aguentar, mudar a dieta primeiro, mudar o manejo primeiro, fazer uma investigação mais direcionada, tentar probiótico, tentar carvão ativado, tentar uma dieta de baixo resíduo primeiro e realmente deixar o antibiótico para o último caso, né? Justamente porque a gente já está com um problema mundial muito sério sobre resistência de superbactérias patogênicas e isso não resolve em geral o quadro do paciente, acaba na verdade postergando esse quadro, prolongando esse quadro, cronificando mais esse quadro. Muito bom. Então, por isso vocês podem imaginar o tamanho da encrenca, né? É muito comum a pessoa me procurar e falar assim, olha, eu já fiz todos os exames e ninguém achou nada errado com o meu cachorro. Aí quando eu vou olhar os exames que a pessoa fez, ela fez exames que não são tão aplicáveis, né? Que não vão fundo, não vão me ajudar a entender o que está acontecendo. Ela fez ali hemograma, ureia, creatinina, função hepática, fez uma ultrassonografia, às vezes nem ultrassonografia fez, né? Tudo bem, esses exames têm a sua importância, é legal fazer, né? Pra ver, enfim, como é que estão esses órgãos, e no hemograma a gente tem alguns marcadores de anemia, tem alguns marcadores de inflamação, até de infecção, mas é muito mais interessante eu saber, por exemplo, como é que está a dosagem de ácido fólico desse paciente, de cianocobalamina, que é a vitamina B12. Não porque eu quero saber como é que estão os níveis dele, do paciente, desses nutrientes especificamente, mas porque a dosagem desses nutrientes é uma dosagem que é marcadora para eu entender onde no intestino está a lesão, está o comprometimento, se é em nível de íleos, se é jejum, né? Enfim. Então isso me ajuda a entender se o que pode estar acontecendo é um excesso de bactérias patogênicas, é uma deficiência de absorção, de capacidade absortiva daquela mucosa. Eu também sempre acho importante fazer um exame coproparasitológico bastante cuidadoso, com 3 amostras de fezes escolhidas em dias alternados, associado a um exame SNAP Giardia também. É importante saber, a ultrassonografia é importante também. Então, tem alguns exames, né, que não são rotineiramente pedidos, porque para pedi-los a gente precisa se debruçar um pouquinho mais sobre o assunto. Tá? Então, muitas vezes os exames que a pessoa traz não são suficientes para eu entender o que está acontecendo. No desespero, né, da pessoa sentir que o pet não tá melhorando, tá piorando, os exames não estão dizendo nada, não tem nada errado ali no hemograma, na ultrassonografia do cão, e o veterinário muitas vezes só ali no ciclo do metronidazol, do antibiótico e tal, ou achando que é verme, indicando Drontal e outros vermífugos e tudo, né? Aí os tutores, eles resolvem que o problema tá na alimentação, e eles saem o mais rápido possível da ração e entram na alimentação natural, né? Achando que isso vai, né, como um passe de mágica, resolver o problema, né? Em alguns casos, pessoal, realmente tem animais que a digestão deles, né, responde muito rápido à troca da ração pela alimentação natural, mas geralmente são quadros leves que a pessoa
nem se incomodava tanto. O cachorro tinha muito pum, o cachorro tinha um cocô muito fedido, o cachorro tinha um cocô que era meio molinho, quando eu dava ração, vomitava, bile, espuminha de vez em quando. E aí muda para alimentação natural, né, sem grandes sofisticações e o problema melhora, né? Mas esses quadros mais crônicos, mais complicados que eu tô falando, eles merecem uma abordagem um pouco mais cuidadosa, né? Até porque se a gente sai de uma ração e o paciente está muito sintomático e a gente entra na primeira alimentação natural que a gente achar, né? Seja comercial, seja da nossa amiga, seja uma que a gente viu na internet ou qualquer coisa assim, o problema pode piorar, por incrível que pareça, tá? Seja porque a gente está tão desesperada que pula a introdução gradativa, pula a introdução gradativa da suplementação, ou a gente não se informa o suficiente sobre a escolha dos alimentos, sobre a composição e a formulação da dieta, acaba entrando numa dieta muito gordurosa, ou com muita fibra, ou acaba incluindo alguns alimentos que são bastante laxativos, né, como quiabo, abóbora, inhame, cará, fígado de galinha, sardinha, ovo cru, etc, né? E aí a gente pode, na verdade, piorar muito. Aquela diarreia pode ficar um negócio explosivo, né? O vômito pode ficar muito pior, o paciente pode entrar numa pancreatite. Então, né? Aí, o que fazer então, né? Quem procurar, por onde começar, muda a dieta, não muda a dieta? Bom, o que eu posso dizer para vocês, pessoal, não mude a dieta nesses casos por conta própria. Tá? Não mude a dieta por conta própria, procure ajuda. É muito importante que nesse momento vocês procurem ajuda e procurem uma ajuda competente, porque sim, tem muita gente, assim como em todas as áreas, que oferece o serviço de consultoria nutricional, né, para pets. É um assunto que tá muito quente, né, muito na moda, né, vem crescendo cada vez mais. Então, é muito importante que vocês procurem alguém que realmente esteja, que tenha experiência para lidar com isso, que saiba mais ou menos entender pela conversa, pelos exames, pela apresentação clínica, pela resposta ao tratamento, até pela raça do animal, mais ou menos o que está acontecendo, né, para bolar uma estratégia nutricional terapêutica e acompanhar vocês no decorrer disso. Não deu certo essa estratégia, vamos tentar essa. Poxa, eu esperava esse resultado, será que tá certo? Será que a farmácia é boa, que fez o tratamento? Né, esse tipo de questão. Então, às vezes uma pessoa que está começando não é a melhor pessoa para pegar esses casos mais cabeludos, mais desafiadores que muitos de nós podem ter com os nossos pets. Procure veterinários nutrólogos que sejam experientes em modulação de quadros digestivos, né? Procurem se informar sobre as pessoas. Se precisarem de algumas recomendações, eu posso indicar alguns profissionais que eu gosto bastante da maneira como trabalham. É só entrar lá nos meus comentários e pedir que eu mando para vocês. Então, que mais que eu fiz aqui uma listinha para ir comentando para vocês, tá? E o gastroenterologista, né? Eu procuro ele direto, procuro ele junto com o nutrólogo. Você pode procurar os dois juntos, pode ser interessante, claro que vai ficar um pouco mais caro, né? São dois profissionais, são dois especialistas, né? Mas em muitos casos eu considero que não é necessário logo de cara você procurar o gastro e o nutrólogo, tá? Se for uma coisa muito emergencial, né, tá um quadro diarreico, explosivo, né, aí sim, o gastro eu acho que é mais importante no primeiro momento, porque ele tem mais recursos, medicamentos, né, recursos medicamentosos, terapêuticos para fazer aquilo ser controlado mais rapidamente, tirar o seu cachorro, o seu gato de uma situação de risco para a vida dele, né? Aquele animal que está toda hora sendo internado, né? Eu acho que o gastro é importante você procurar logo de cara. E depois, com a coisa um pouco mais sob controle, um pouco mais tranquila, né? E você procurar afinar essa conduta com o nutrólogo. Mas em casos mais moderados, que é o que eu mais pego, eu acho válido começar primeiro com um nutrólogo que seja de fato experiente nesse assunto,
Porque os gastros, de uma maneira geral, é claro que há exceções e exceções belíssimas, graças a Deus, mas em geral eles são muito cartesianos e eles vão mais pro lado da ração mesmo e das medicações e de muitas vezes exames um pouco mais invasivos, etc. E isso não está errado, essa é a conduta deles, de grande parte dos gastros que eu, inclusive, trabalho junto com muitos que são assim. Né, eles vão preferir muitas vezes entrar logo com a ração hipoalergênica de proteína hidrolisada ou com a gastrointestinal, de uma maneira geral não vão preferir que de cara você entre na alimentação natural, até para eles conseguirem controlar um pouco mais as variáveis. Né? Então, se o seu desejo é dar uma chance primeiro para uma alimentação natural terapêutica, para algumas outras abordagens integrativas, eu acho que um nutrólogo que trabalhe bem essa área cabe mais, tá? Mas, como eu disse, há gastros que têm uma abordagem integrativa e cabe garimpá-los também, né? Então, conheça sempre como que trabalha o profissional que você vai procurar, né? Então, a minha abordagem nesses casos, pessoal, quando a pessoa vem passar comigo, geralmente assim, fazer uma anamnese, né, que é aquela entrevista bastante cuidadosa para eu conseguir entender um pouco esse paciente, quando que começou isso, como que isso vem vindo, o que que piora, o que que melhora, quanto tempo demora para ele melhorar quando a pessoa entra, com o que ela entra, que ajuda, o que ela já observou no histórico alimentar desse paciente que piora o quadro dele, né? Ele não pode com gordura, ele não pode com óleo. Muitas vezes as pessoas já trazem informações assim que são muito importantes. Toda vez que eu tentei colocar um óleo, piorou. Quando eu dou ômega 3 de óleo de peixe, isso eu ouço bastante. O óleo parece que sai pelo bumbum dele inteiro, né? Sai o óleo não digerido pelo ânus do cachorro, tá? Isso não é tão incomum como a gente pensa, né? Isso mostra que não acontece digestão desse óleo de maneira alguma, né? Enfim, então essas informações que a pessoa traz são muito importantes. Que horas acontecem os sintomas? É mais de madrugada, é mais de manhã, é durante o dia inteiro, né? O que o cachorro faz quando ele sente esse desconforto? Ele bebe muita água, ele procura comer planta, ele come cocô, ele fica sem comer, porque tem animais que comem muito para compensar e tentar sanar o desconforto gástrico, e tem outros que vão por um outro lado, param de comer porque associam um mal-estar com a digestão da alimentação, e aí fica tudo muito mais difícil também, como vocês podem imaginar. Então, é comum também o comportamento ir para extremos em relação à alimentação. Né? Então, eu costumo, né, com base em tudo isso que eu colho do paciente, resultados de exames e outras informações, instituir uma dieta branda, uma dieta simples, restritiva, propositadamente, né? E, se possível, hipoalergênica, sempre que possível, hipoalergênica. Aqui, pessoal, eu não tô, na verdade, ensinando ninguém a fazer alimentação natural, tá? Até porque ela deve, como eu disse, ser orientada por um profissional e ela tem que ser individualizada. Aqui a individualização ela é fundamental, né? Para o quadro, sintomatologia, realidade, histórico alimentar do seu animal, tá? Mas por que eu falo para vocês que eu entro com uma dieta branda? Porque isso é muito frustrante para alguns clientes que vêm achando que eu vou passar para eles a mesma dieta que eles encontram no site ou no curso do Cachorro Verde ou nas fotos de outras pessoas no Instagram, aquele prato lindo, super variado, com osso, com uma sardinha inteira, um ovo cru ali, vários tipos de vísceras, né? A pessoa tá sonhando com isso, aí passa em consulta comigo e na verdade sai com uma dieta que é 50% carne de avestruz, 40% batata doce e 20% chuchu e abobrinha, tá? Tô só dando um exemplo, não é sempre assim, em muitos casos não é assim, mas assim, aí se frustra, nossa, mas você me passou uma dieta muito simples, né? Meu cachorro vai morrer com essa dieta. Não vai, pessoal, não vai. É muito importante que inicialmente, num quadro muito sintomático, de muita inflamação na mucosa gastrointestinal, vocês simplifiquem a dieta, tá? Realmente trabalhem com menos alimentos, tirem da dieta tudo que é muito complexo de digerir, que dá muito trabalho, que tem muita gordura, que tem um perfil de fibra que favorece a diarreia, por exemplo,
né? E a gente quer, na verdade, uma alimentação que não dê trabalho para o paciente. A gente até indica, às vezes, triturar, servir morno, fracionar em 3 refeições, às vezes 4 por dia, né? Então, inicialmente, é muito importante que a dieta seja mais simples mesmo. Não vai ter vísceras, porque elas têm potencial laxativo. Não vai ter sardinha, porque é um alimento muito forte para esse momento. É por isso que a gente... Exato, Augusto, é porque o avestruz é inédito, é hipoalergênico. Já explico um pouquinho esse conceito para vocês, tá? É por isso que muitas vezes, pessoal, eu até fico sem graça, porque tem gente que me procura e me fala que passou com um veterinário nutrólogo e que foi entregue uma dieta nesses moldes. Só que eu acho que o veterinário não explicou o raciocínio. E isso é muito importante. Tudo que a gente está fazendo, a gente tem que explicar para o paciente o porquê, né? Tudo tem um porquê. E se a gente entende o porquê, a gente consegue aderir àquilo, a gente consegue fazer parte daquilo. É muito ruim você seguir uma orientação sem entender o porquê daquilo, por que é assim, por que é essa doença, o que ela causa, onde que está o problema. Então, até uma dica para os colegas, né, gastem um tempinho explicando e contextualizando essas abordagens para o cliente, porque muitas vezes vem gente para mim com dietas perfeitamente adequadas para essa primeira etapa, né, e só me resta virar para essa pessoa e falar: você foi bem orientado, essa é uma dieta muito parecida com o que eu te passaria, tá? O profissional agiu corretamente com você. Né? Só que ele não explicou e a pessoa ficou desconfiada, porque ela acha que a alimentação natural tem que ser um negócio sempre muito variado, sempre muito incrível, né? E muitas vezes tem dificuldade de aceitar uma abordagem mais simples. Tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com carnes, uma carne só, durante um período aí de uns 45, 60 dias, que o paciente não tem ingerido ainda, ou que ele tem ingerido pouco, e que seja magra, né? Porque carne muito gorda dá trabalho para digerir, ela demora para sair do estômago, ela exige mais do pâncreas, ela exige mais do fígado, ela exige mais do intestino. Né? Aí a gente vai decidir algumas opções de carne com base no bolso, na logística, no orçamento, em tudo, né? Da pessoa, na aceitação e preferência também do animal. Não adianta a gente colocar uma carne... vou selecionar peixe. O cachorro odeia peixe. Não adianta, ele não vai comer essa dieta por 45 dias se ele odeia aquela carne, né? Então, a gente, né, tem que selecionar isso juntos. Aí eu passo para a pessoa e a gente faz aquela dieta. E por que hipoalergênica? Porque muitas vezes nesses quadros inflamatórios crônicos, a gente tem tanta translocação de substâncias. Translocação significa uma passagem, nesse caso, anormal de substâncias para a corrente sanguínea, em função da inflamação na mucosa intestinal. Aí a mucosa perde a seletividade dela e começa a deixar tudo passar para o sangue, né, o que é um perigo. E nisso entra muito frango, entra muita carne bovina, que são as proteínas mais comumente oferecidas, e o animal desenvolve uma hipersensibilidade ou intolerância a essas proteínas. Então, eu gosto, sempre que possível, de tirar essas proteínas mais usuais da alimentação do cão e do gato inicialmente, quando eu instituo a dieta branda, hipoalergênica, de alta digestibilidade. Né? A questão dos vegetais, em alguns casos eu incluo, em outros casos eu não incluo. Em alguns casos eu mantenho só a proteína, que pode estar numa quantidade super variável, vai depender muito, mas vai alguma coisa entre 40% até 70% do total da dieta. E o restante, o carboidrato, geralmente de tubérculo é o que me agrada mais, como mandioca, ou batata inglesa, ou batata doce. Aí vai um pouco também do paciente, tem paciente que fermenta muito com batata doce, né? O vegetal pode ser que eu use, pode ser que eu não use. Mas é muito importante eu colocar tudo isso para o cliente, o porquê de cada coisa, para que ele aceite seguir a dieta direitinho por 45 dias, pelo menos, para que a dieta surta o efeito que ela precisa de suavizar a bagunça lá inflamatória na mucosa gastrointestinal. Né? E quando eu falo para a pessoa que ela tem que eliminar os alimentos mais fortes, mais reativos, mais alergênicos da dieta, trabalhar uma dieta monoproteica, ou seja, que tem só uma proteína, né, de origem animal, o mais inédita possível ali para o paciente, é muito importante eu explicar para o meu cliente que ele tem que ter essa mesma vigilância em relação a petiscos também. Então, não adianta a gente fazer uma dieta de avestruz,
e a pessoa tá oferecendo um mordedor de focinho de porco, ou tá oferecendo um pezinho de frango desidratado como petisco. A gente tem que restringir as espécies todas, ficar só com avestruz, né? Então o petisco, se tiver que ter algum petisco, vai ser um pouquinho de carne de avestruz a mais, né? Não pode ter outras espécies, senão a gente abre muito leque no momento em que é importante a gente conter as variáveis, trabalhar uma única proteína, né? Então eu falo para a pessoa, olha, tem que tirar tudo, tem que tirar o biscoito, tem que tirar os mordedores, tem que tirar os ossos, tem que tirar tudo. É um pouco chato mesmo, mas é muito importante. É um período de desinflamação, de modulação e um período diagnóstico também, né? O animal vai sair melhor disso se a gente evitar esses alimentos, evitar esses gatilhos mais reativos, tá? Até a questão da suplementação, ela é desafiadora nesses quadros também, pessoal. Porque tem paciente que eu não posso entrar logo com suplemento, eu fico um pouquinho só na dieta. Se ele for adulto e ele vem de uma dieta já suplementada ou vinha de ração, ou seja, tinha uma suplementação correta que ele vinha ingerindo, muitas vezes eu tiro um pouco ele da suplementação durante um mês por aí, para ver primeiro como é que ele fica só com os alimentos, e depois eu reintroduzo a suplementação, né? A suplementação é sempre muito importante, ela não sai por muito tempo. Mas aí tem paciente que vai se dar melhor com a suplementação comercial, com ou sem levedura de cerveja, outros vão se dar melhor com suplementação manipulada. Tem paciente que não aceita a suplementação manipulada quando é aberta na dieta, mas se ele consumir a cápsula íntegra, ele tolera melhor. Então aí cabe a experiência também do profissional, né, para sentir isso e ir propondo outras abordagens, né? A questão dos mordedores, pessoal, dos ossos, dos mordedores, dos vergalhos, das orelhas, dos focinhos, dos pezinhos de frango, é muito importante eu chamar a atenção de vocês aqui quando o assunto é esse período dessa dieta mais delicada, que é a dieta branda, restritiva, hipoalergênica, que são aí geralmente 2 meses, né, nessa dieta, para não oferecer esse tipo de alimento, né? Ah, mas ele adora, ele me dá paz, eu fico trabalhando, ele fica lá roendo a orelha e tal. Sim, só que piora muito o quadro, tem um potencial de piorar muito o quadro nessa situação que a gente está conversando aqui, tá? Vou explicar para vocês por quê. Né? A cartilagem, ela não é digerida, ela é uma proteína de baixíssima digestibilidade. E tudo bem se o cachorro, se o gato tá saudável, não tem, né, diarreia, não tem colite, não tem desbiose, não tem esse tipo de coisa. Né? Se ele tem, tudo que não é digerido completamente vai lá para a porção final do intestino e é fermentado intensamente pela população microbiana que mora lá. E aí é tudo que a gente não precisa, né? Um animal super desbiótico, ou seja, com a população de bactérias totalmente desequilibrada, uma proporção muito maior de bactérias patogênicas do que benéficas, né? Ou um empobrecimento geral de espécies depois de um período de antibiótico, por exemplo. E aí ele consome uma cartilagem, uma peça cartilaginosa grande, aquilo não é digerido, como em todos os cães e gatos, né? Vai chegar lá na parte do final do intestino, vai sofrer uma intensa fermentação microbiana e aí a gente vai ter cocô mole, estria de sangue vivo, muco, etc. Então é muito importante, né, ter ciência disso, que certos alimentos, certos petiscos, por mais naturais, por mais incríveis, por mais interessantes que eles sejam, eles não são para todas as situações, não são para todos os momentos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado eu tive num congresso de especialidades na veterinária que teve como destaque palestras de um médico veterinário, se não me engano, austríaco, que trabalha numa universidade norte-americana, PhD em microbiologia veterinária, e ele abriu a palestra dele falando de um cachorro que tinha colite crônica, não sei se era um Weimaraner ou se era um Vizsla, né? Ou seja, ele tinha fezes que pareciam uma sopa de legumes batida, né? Umas fezes não eram assim super aquosas, eram mais cremosas, e elas tinham estria de sangue e muito muco, né? E ele ficou virando esse cachorro do avesso, fazendo 1 milhão de exames invasivos no cachorro, remedicação e tal, e o cachorro vinha com esse quadro, melhorava um pouco, depois voltava, e ninguém descobriu o que era e tal.
E aí um dia a tutora avisou para ele que talvez fossem os mordedores. E ele nem sabia que o cachorro comia mordedor. Ele falou, mas você nunca me avisou. Ela falou, pois é, eu não achei que isso fosse importante, né, natural e tal, ele adora. Enfim, mas um dia os mordedores acabaram e o cachorro melhorou, não teve mais essas fezes de colite, né, tão típicas de colite. E aí ela notou que quando ela voltou, né, comprou de novo e ofereceu, aconteceu de novo. Aí ela ficou ligada, suspendeu, melhorou. Então, muitos cães têm problemas, né, com essas cartilagens, então tome cuidado. Eu não tô falando que isso causa o problema ou que nenhum cachorro deveria consumir. Acho bárbaro, traz variedade para a dieta, mas não usem se o paciente está sintomático, se tem um quadro gastrointestinal crônico. Eu não recomendo de uma maneira geral. Muito bom. E aí, pessoal, a questão toda da alimentação que eu falei, né, os exemplos que eu dei, né, e a contextualização que eu dei da dieta, isso é uma parte da conduta, né, a parte talvez mais importante, a base da conduta terapêutica que nutrólogos como eu, né, podem instituir para o paciente. Mas ainda tem as estratégias terapêuticas, né, os tratamentos naturais que a gente associa, né, que constituem a famosa modulação intestinal, né? Modulação do quê? Modulação da resposta imune digestiva, da maneira como o sistema imune residente no trato digestório vai lidar com tudo que está acontecendo com o paciente, né? E a gente entra com essa modulação, com essas estratégias, visando reduzir tanto a intensidade, né, como a frequência desses sintomas e restabelecer os processos digestivos normais do paciente ou tentar chegar o mais perto possível disso, que é o paciente não ficar vomitando, ter um consumo normal de alimentos, né, produzir lá os seus cocôzinhos bonitos, etc. Não ficar fermentando tanto e tudo mais. Então, o que são esses tratamentos? Aí vai muito de profissional para profissional, linha para linha, né, os cursos de especialização, de extensão que os profissionais fazem por fora, os interesses deles e tal. Por exemplo, para pacientes que fermentam muito, né, que tem muita cólica, eu gosto muito de trabalhar com enzimas digestivas, pancreatina, bromelina, papaina, né, adicionadas a cada refeição. Isso eu manipulo para o paciente com base no peso dele, oriento a pessoa como fazer a administração corretamente. Não vou dizer que resolve em todos os casos, mas costuma ajudar bastante em grande parte dos casos. Chás com efeito digestivo também ajudam, como hortelã e erva doce. São medidas simples que podem ajudar aqueles cães, por exemplo, que têm muitos gases no fim do dia ou no comecinho do dia. Né? Eles até não conseguem comer enquanto eles estão com gases. Então, muitas vezes o tutor me fala que dá um pouquinho de chá de hortelã ou de erva doce para esse cão, morninho, e ele fica tão aliviado, né, dos sintomas que em seguida ele já começa a se alimentar. Então isso é muito interessante também, trabalhar os chás. Né? Eu tenho artigos sobre chás no site do Cachorro Verde. Se você buscar no Google Cachorro Verde chá, vocês vão achar o meu artigo sobre chás, né, com sugestões de dosagens, com os tipos de chás e as aplicações terapêuticas deles. Depois deem uma olhadinha lá. As enzimas digestivas que eu mencionei anteriormente, elas também são bem interessantes para pacientes que tenham questões pancreáticas, né, que sejam caracterizadas por produção insuficiente de enzimas, como insuficiência pancreática exócrina, né, e também uso muito naqueles cachorros velhinhos que se tornam, que ficam com a digestão mais delicada com a idade. Não sei se alguém aqui tem um cachorrinho assim, que sempre teve uma digestão ok, mas ele tá muito velhinho agora e aí qualquer coisinha ele fica parecendo um balãozinho, ele fermenta, a barriguinha dele faz barulho, ele não fica legal, né? Eu vejo muito isso em York e Dozinho. E aí as enzimas ajudam, os chazinhos ajudam também. Pacientes com colite, pessoal, que são esses que fazem essas fezes amolecidas, meio uniformes, né, com muco, podem ter um pouquinho de estria de sangue vivo, né, aquele sanguinho bem vermelho, que são aqueles pacientes que, apesar desse quadro, eles não perdem peso, continuam bem, o pelo tá lindo, os exames estão ótimos, né, porque o problema tá afetando lá o final da digestão, que é uma parte muito menos nobre, né, do intestino.
Então já houve a digestão, já houve a absorção de nutrientes, e a parte final do intestino é para armazenar fezes, é para ter um pouquinho de fermentação microbiana, é para absorver água, né? Não é uma parte tão nobre da digestão como a parte anterior, ali de duodeno, íleo, jejum, etc. Então, são pacientes que eles vão fazer cocô e aí sai esse cocô horroroso, mas eles não ficam né? Não ficam sofrendo por causa disso, emagrecendo, etc, né? Então, esse tipo de paciente com colite, ele muitas vezes responde à adição de fibras solúveis na alimentação dele, né? As fibras solúveis, elas são grandes aliadas na modulação das colites em cães e gatos também, né? E aí o profissional pode indicar fibras como psyllium, né? Tem alguns produtos comerciais também que podem ser adicionados nas refeições, às vezes tem um perfil mais misto de fibras. Em muitos casos, né, só da gente entrar com essas fibras na dieta, a gente já melhora a colite dos pacientes. Mas quando eu falo entrar com essas fibras, não é entrar com mais vegetais, né? Muitas vezes a gente não tem o mesmo perfil de fibra terapêutica que a gente encontra no psyllium, a gente não encontra, né, numa mistureba aí de vagem, chuchu, abobrinha, etc. Fica uma coisa um pouco mais irregular. E aí o efeito não vai ser tão bom. Então, quando eu tenho um paciente com colite, só uma observação aqui, que a Leno entrou na live, né? Eu nem sabia que ela estava aqui no quarto comigo, mas ela tá aqui dando um oi para vocês. Quando eu tenho um paciente com colite, eu gosto muito de entrar com essas fibras, porque eu noto que, de uma maneira geral, elas fazem uma diferença muito positiva no quadro de colite desses pacientes. E vamos lá, também tem, pessoal, o transplante fecal, vocês já devem ter lido a respeito, aqui de vez em quando a gente menciona ele, acho que em outras contas também vocês devem encontrar informações a respeito, que é quando a gente pega um pouquinho de fezes de um cão ou de um gato totalmente saudável, né, que tem uma dieta parecida com a do seu cão, do seu gato que não está bem, né, que tem um quadro digestivo crônico, e a gente transplanta esse pedacinho de fezes para o intestino, né, para o cólon do nosso cão, do nosso gato. Quando eu falo transplante, parece uma coisa super, né, delicada, complexa, hospitalar, mas não é nada disso. Na verdade, é um procedimento muito simples, que envolve poucos materiais, não requer nem sedação, é muito rápido, né? Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre o transplante fecal, eu tenho alguns artigos a respeito lá no meu site, tá? O Augusto diz aqui, aumentar a quantidade de fibra solúvel não vai fluidificar ainda mais a diarreia? Não, vai firmar as fezes. Você vai gostar, Augusto. Experimenta trabalhar com psyllium. Eu também gosto muito de trabalhar com aquele mix de fibras da Botufarma, que é o Food Pet Mix, se não me engano. Quando não vai bem, o psyllium costuma ir bem as fibras. Comecem devagarzinho, né, com a dosagem e vão ajustando. Tem paciente que precisa de bastante, mas eu nunca começo logo com bastante. Sempre começo com pouco e vou indo aos pouquinhos, tá? Um ou outro paciente não vai ficar legal, mas aí é só parar que melhora, tá? Em muitos casos melhora. Muito bom. Então, o transplante fecal pode ajudar também pacientes que tenham disbiose, né, que precisem de uma flora intestinal nova, mais diversificada. É um tratamento que não é uma vez só, geralmente a gente faz várias sessões, né, até a gente conseguir um equilíbrio legal do paciente, mas é um recurso que nós temos que é bastante simples até de fazer, né, de graça, é feito com cocô, né, e em muitos casos ajuda o paciente também. Muito bom, então aqui, e quando a gente tem aquele paciente com gastrite, com duodenite, que é aquele paciente que tem um desconforto descomunal, pessoal, esses são os pacientes que ficam mascando, que ficam engolindo, que ficam arrotando, que eliminam um cheiro pela boca horrível, quando você vai abrir a boca os dentes estão limpos, ele não tem gengivite, ou seja, aquilo vem de dentro mesmo dele. Esses pacientes eles podem responder bem a tratamentos com espinheira santa, com gama-orizanol, com curcumina, com L-glutamina, né? Isso, né, geralmente o veterinário faz uma manipulação, às vezes ele trabalha alguns chás também para ajudar o paciente. Paciente, muitas vezes ele tem hipocloridria, ou seja, o ácido gástrico do estômago dele é fraco,
né? E aí as coisas fermentam ali dentro, né? A proteína não digere da maneira como ela deveria digerir, fica aquela coisa parada, né? Daí vem muito esse cheiro ruim, né? Essa halitose que não tem a ver com o que está acontecendo na boca, não tem a ver com tártaro ou com gengivite e tal. Esses pacientes, né, que tem hipocloridria, esse azedo, né, se eles não tiverem uma gastrite associada, que a gente veja na ultrassonografia ou avalie de outro jeito, podemos trabalhar com betaína HCl para melhorar esse ácido clorídrico, né, ou então com sais biliares, né, com outras medidas aí um pouco mais tranquilas, né, e aí que eu falo que entra um pouco da experiência do profissional de sacar onde está o problema com o paciente e instituir o tratamento para ver se ele responde, tá? Não pensem vocês que é fácil acertar o tratamento de cara. Muitas vezes a gente precisa trocar ou associar o tratamento com outras abordagens, mudar a maneira como aquilo é administrado, junto com o alimento, um pouquinho antes, mudar o horário. Em vez de misturar direto na dieta, dar a cápsula gastro-resistente, dar em formato de chá, trocar a farmácia de manipulação, né? Tudo isso pode fazer a diferença entre o tratamento dar certo ou não dar para o paciente, né? E se o paciente fica bem, né, ou minimamente bem com as abordagens que a gente institui, a dieta, os tratamentos, e ele continua bem, né, com pouco sintoma, né, ou completamente zerado, aí, né, depois de algumas semanas a gente pode reintroduzir alguns alimentos de uma maneira extremamente cuidadosa para a gente conseguir determinar o que ele tolera e não tolera, né? Eu tenho por regra, né, reinstituir uma única novidade só, uma única, né? Seja o suplemento, um vegetal, uma carne diferente, durante aí uns 7 a 10 dias, no mínimo 5 dias, mas por volta mais de 7, em quantidades pequenininhas, né, crescentes, para a gente ver a tolerância do cão, do gato a esse alimento. E a gente vai tomando nota do que ele tolera e não tolera, quanto tempo demorou para ele passar mal, qual foi a sintomatologia que ele apresentou, né, para que depois a gente consiga fazer uma dieta com mais opções, com mais variedade, mas respeitando a tolerância daquele paciente, né? Então a gente tem que ir com muita calma, uma introdução só por vez, pouquinho, né? Não é para jogar um monte do novo alimento, então vai quantidades crescentes, né? E toda vez que o cão, que o gato passar mal nessa triagem, ou seja, tiver retorno de sintomas, a gente não parte imediatamente para outro teste. A gente fica onde a gente está um tempo, volta para aquela primeira dieta restritiva, espera ele melhorar, entra com os tratamentos que ajudam e só então a gente, né, depois que ele voltou ao normal, é que a gente testa outra novidade. Então, a pessoa tem que estar ciente e saber que ela vai levar aí por volta de uns 2, às vezes 3 meses para testar os alimentos, né, de uma maneira cuidadosa com aquele paciente. Agora, vou contar para vocês uma coisa que vocês não vão gostar de saber, né? Principalmente não vão gostar de saber de mim, né? Então, vamos lá. Que é que existem casos, felizmente não são a maioria, mas existem casos em que eu acho importante voltar para a ração, tá? Porque o paciente estava na ração, a gente entra na alimentação natural, tenta de tudo, troca proteína, tira o vegetal, tritura tudo, coloca enzima, faz isso, faz aquilo, o paciente não fica bom, não fica bom, não fica bom, não fica bom, não fica bom. Qual que é a abordagem dele depois disso? Né? Aí normalmente ou o gastro vai pedir um exame invasivo, né? Uma gastroscopia, uma endoscopia, uma colonoscopia para tentar entender o que está acontecendo com esse paciente, né? Ou vai entrar com medicações, tá? Eu acho que muitas vezes antes dessa abordagem a gente podia, eu faço isso muito, eu peço para a pessoa entrar com uma ração de proteína hidrolisada durante 45, 60 dias, tá? Eu sei que isso é chocante, mas eu entendo esses produtos como sendo recursos terapêuticos também, tá? Que a gente pode usar estrategicamente para entender o que funciona para aquele paciente. Porque o que acontece? Tem animal que está com a sua capacidade digestiva tão comprometida
que ele não consegue lidar com a complexidade natural dos alimentos in natura. Por mais que você cozinhe, triture, etc., não vai para ele. Ele fica muito sintomático, muito inflamado. A proteína hidrolisada da ração, ela tem uma eliminação de epítopos de superfície, ou seja, vamos chamar de informações reativas, né? Muito menor do que o alimento in natura. É muito menos complexo para esses pacientes que estão tão depauperados, tão incapacitados de digerir uma dieta normal como deveria ser. E eu vejo que não adianta a gente ficar insistindo nisso, né? Já mudou, já fez isso, já fez aquilo, não sei o que lá, o paciente está sofrendo. Vamos entrar na ração hipoalergênica de proteína hidrolisada. Tá? É o que eu faço, já fiz algumas vezes, pessoal, por mais que pareça contraditório. Tá? A minha ideia não é manter o paciente a vida inteira nessa dieta, mas observar se ele comendo uma proteína hidrolisada, ele melhora, e aí eu consigo tentar reequilibrar ele com essas estratégias que eu falei para vocês, que eu mencionei várias aqui, né? E a partir de um momento de estabilidade, né, talvez uns 2, 4, 6 meses para frente, com bastante calma, num outro momento desse animal, a gente começa a reintroduzir de uma maneira muito cuidadosa a alimentação natural. Tá? Não sei se isso chocou vocês ou se fez sentido o que eu falei, tá? Mas eu acho importante em alguns casos, não é a conduta que eu tenho sempre, mas já tive essa conversa com alguns pacientes. E claro, sempre contextualizo muito bem, sou muito cuidadosa para colocar, para que a pessoa também não se sinta até ofendida de ter me procurado e eu indicar a ração e ela achar que eu tô sendo preguiçosa ou alguma coisa assim, tá? Então, não vamos também entender essas dietas, essas rações com proteína hidrolisada como recursos terapêuticos, recursos diagnósticos que podem ajudar muito o paciente, podem evitar que esse paciente entre prematuramente num tratamento com imunossupressor ou que seja submetido a um exame de milhares de reais, né, feitos com anestesia geral. Né? Então, vamos ter essa abordagem, tá? Vamos considerar isso também para o paciente, ok? Não quer dizer que vai ficar a vida inteira comendo isso. Isso é num primeiro momento, tá? Obrigada aí pelo feedback de vocês. Fico bem feliz de saber. E realmente choca mesmo, né? Mas até com humanos é assim também. Tem pessoas que elas estão tão debilitadas, a parte digestiva delas, que elas têm que comer primeiro uma fórmula, para depois elas comerem uma papinha, para depois uma sopinha, para depois não sei o que lá, para elas reaprenderem a digerir os alimentos. Elas perderam essa capacidade e para alguns animais isso também é verdadeiro, ok? Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês, tá? A ração de proteína hidrolisada, pessoal, é diferente de apenas uma ração hipoalergênica, né? A ração hipoalergênica, ela é uma ração que simplesmente o fabricante ele tira lá, sei lá, frango, né, um alimento ou outro aí que tem um potencial alergênico maior, e aí ele faz essa ração. Por exemplo, ele coloca lá, sei lá, porco, ou coloca lá soja, embora eu ache soja bastante alergênico, tá? Enfim, mas a ração de proteína hidrolisada, geralmente ela pega uma fonte de proteína, faz esse processamento que é a hidrólise, que deixa essa proteína muito menos reativa para a mucosa intestinal, e aí você vai ter rações que trabalham com proteína hidrolisada de peixe, de suíno, de pena de frango, tem, enfim, várias rações no mercado. Eu não vou, né, citar nenhum nome de ração aqui, mas eu geralmente gosto de indicar as que não tem transgênicos, não tem conservantes sintéticos e tudo mais para os pacientes, tá? E eu acho mais interessante para esses casos que eu estou mencionando aqui, a gente usar a ração de proteína hidrolisada do que usar a ração gastrointestinal, tá? Eu acho mais interessante, acho que traz mais resultados para esses casos que não responderam a inúmeras abordagens de alimentação natural associadas a tratamentos, né? Quando a gente propõe para o cliente, por favor, faça 30 a 45 dias da ração XYZ para a gente ver se o resultado é melhor antes da gente ir para o tratamento ou para o exame invasivo, eu prefiro a ração de proteína hidrolisada do que a ração gastrointestinal para esse fim. Muito bom. A exceção para essa minha sugestão / recomendação
são os gatos, que respondem bem, em geral, às rações gastrointestinais quando tem quadros crônicos gastrointestinais. Inclusive, eu mesma tenho na minha casa um gato que tem um quadro intestinal muito sério. Eu tenho um gatinho chamado Frajola, que eu adotei durante a pandemia. Ele é todo problemático, né? Um gatinho que veio pra mim adulto. Na verdade, ele morava no telhado, eu acabei pegando ele. Ele acabou, na verdade, se aproximando de mim e tudo. E ele tem muita dificuldade para fazer cocô, pessoal, mas muita, e foi piorando, assim, ele já fez 3 lavagens intestinais sob sedação, é uma coisa muito triste, né, ele não consegue fazer cocô e o cocô endurece dentro dele, fica uma massa gigante de cocô, assim, ele fica, praticamente ele vira só cocô, né, cocô endurece, não sai, e aí ele começa a vomitar porque ele não consegue fazer cocô, então o que ele come não progride, né, ele tá totalmente cheio por dentro. E é desesperador, né? Então, se ele não faz cocô, pelo menos a cada um dia e meio, né? Eu tenho que ficar de olho para fazer um procedimento nele com óleo e tudo mais, para ele eliminar essas fezes e tudo mais. E, né, eu tratei ele, aí eu fui procurar uma gastro. Antes de procurar uma gastro, procurei uma veterinária de felinos, para vocês verem como esse intercâmbio é importante, né? Mesmo, né, uma pessoa que nem eu, que trabalho com isso, eu preciso ter essas abordagens também, estar aberta a escutar a vivência, né, de outros profissionais também, principalmente porque gato não é um animal que eu entendo tanto quanto o cachorro, né, apesar de amar gatos. Enfim, então, hoje, né, o Frajola, que é esse gato, ele come uma refeição de alimentação natural crua, sem ossos, né, em que eu tenho que misturar um laxante super potente chamado PEG 4000, que é usado muito para humanos. E eu coloco também ali o Fiber+, que é aquela fibra, acho que da Nestlé. E à noite ele come uma ração, que foi o que deu mais certo para ele, que é uma ração chamada, eu não vou dar o nome da ração, mas ela tem alto teor de fibra, alto teor de fibra. E aí eu coloco um pouco de alimentação natural para misturar mais um pouquinho de laxante ali com ele. E assim, mantendo essa dieta, ele tem feito cocô pelo menos um dia e meio e tá ok, né? Pois é, né? Ainda bem que ele tá sob os meus cuidados mesmo, senão ele já tinha morrido. Ele era de uma vizinha que tinha uns 10 gatos, né? Ela não tinha condição de olhar todos esses gatos, imagina. E ele, desde cedo, eu notei que ele tinha problema para fazer cocô seríssimo, né? E ele, assim, é tão sério o negócio, né? Que a última veterinária que eu procurei, uma gastro, ela falou assim, olha, ele não pode mais ficar fazendo essas lavagens, porque isso vai esgarçando o intestino dele vai perder daqui a pouco a capacidade de contrair, né? E ele periga perder esse intestino, né? Ele periga fazer uma cirurgia em que ele vai ficar eliminando o cocô mole direto, né? Vai perder a capacidade de armazenar as fezes. Isso seria desastroso. Imagina um gato, pessoal, com diarreia pela casa inteira, né? Como isso seria complicado. Muito bom. E então, vamos lá. Né, fazendo aqui um apanhado de tudo que eu falei aqui, né? Então, o paciente tem esses quadros, né? Tem esses sintomas gastrointestinais. A gente procura um veterinário, uma veterinária, enfim, um especialista, né? Alguém experiente na parte gastrointestinal, né? Que entenda bastante desse assunto, tem uma boa experiência, um bom tempo de voo aí com esses pacientes, né, para entrar com uma dieta, né, inicial, uma dieta que propositadamente, inicialmente, ela é mais simples mesmo. Junto com isso, provavelmente alguns tratamentos naturais vão ser acrescidos da abordagem dietética, porque isso ajuda demais o paciente. Depois, se tudo correr bem, a gente tem a segunda etapa de reintrodução cuidadosa dos alimentos para determinar as tolerâncias e intolerâncias, né? E poder montar a dieta final um pouco mais variada, um pouco mais interessante. Se o paciente não progride, não responde da maneira como a gente gostaria, né? Depois de diversas tentativas de mudanças de dieta, aumenta a proporção disso, diminui daquilo, troca isso, troca aquilo, nananã. E isso é muito importante porque cada paciente é muito único nessa questão gastrointestinal. Realmente o que funciona para um não vai funcionar para todos. Aí, se eu noto que a gente não tá indo para lugar nenhum, eu converso com a pessoa sobre a questão da ração ou indico um gastroenterologista que eu gosto. E em situações de urgência, de sintomas muito avassaladores, sempre o gastro é importante, né? Ter um bom gastro junto com vocês, tá? Não tenham medo do gastro, né? Indicar tratamento, pessoal, porque tem casos
e em que o tratamento ele é essencial, não tem como a gente ficar sem, né? Então, eu percebo muitas vezes assim uma culpa da pessoa, ela acha que ela falhou, que ela tinha que ter procurado outras pessoas, né? Onde já se viu o cachorro tomar remédio, o gato tomar remédio. Gente, o meu gato toma remédio, ele toma esse PEG 4000, ele toma o Fiber+, ele toma gabapentina, porque a gente fica pensando se ele não tem dor nas costas e isso atrapalha ele fazer cocô e aí ele segura mais, ele tem uma idade indeterminada, o raio-x mostrou que ele tem um pouquinho de alteração na coluna. A Polly, minha cachorrinha, ela toma remédio também, toma coisas naturais, toma remédio também. Eu tenho lúpus, né? Eu tomei remédio há muitos anos. Enfim, então assim, o remédio no contexto certo, né, principalmente associado a um estilo de vida saudável e a medidas que se contrapõem aos efeitos colaterais possíveis da medicação e bem acompanhado por um profissional que sabe o que está fazendo, ele é aliado, pessoal. Não sejam avessos, não sejam tão contrários à medicação, né? Muitas vezes ela é necessária e ela é o que vai tirar o seu animal da miséria total, né? Da tristeza de ter que conviver com aquele quadro, tá? Vai trazer qualidade de vida, né? E isso é o mais importante. Então, muitas vezes a pessoa me fala, olha, poxa, meu cachorro, meu gato que tinha diarreia, eu só consegui controlar se ele tomar 3 vezes por semana um remédio tal. Mas tá tudo bem com ele? Tá tudo bem. Os exames estão bons? Estão bons. Pô, então dá o remédio para ele, né? E vamos entrar com algumas coisinhas para que ele tenha uma boa condição hepática de lidar com esse remédio, né? Vamos continuar monitorando com exames para saber se ele tá, né, bem com o remédio mesmo. É isso, gente. Não fiquem brigando em relação ao remédio, né? Muitas vezes ele é necessário, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês na próxima live, que vai ser o assunto que não foi escolhido, né, em função desse, e o segundo assunto era desafios da alimentação para cães idosos, sênior e geriátricos, é a minha experiência recente com a Polly, né? A Polly é minha cachorrinha de 16 anos e meio, ela tem um quadro renal, né, já de uma importância moderada, ela tem uma síndrome da cauda equina, que dá um pouco de dor, né, na parte toracolombar dela, uma dorzinha muito chata, né, e ela vinha diminuindo muito o consumo de alimento dela, assim, a ponto de se tornar uma coisa desesperadora. Eu todo dia tendo que oferecer para ela 10 opções diferentes de alimento para ela e ela comendo super pouco, eu jogando um monte de comida no lixo, ela emagrecendo, né? E eu desesperada tentando várias abordagens para ver se ela começava a comer melhor. E ela fez um monte de coisa. Então ela toma medicina canábica, toma THC, ela fez quiropraxia, fez acupuntura, fez ozônio, ela toma nutracêutico, etc. E uma coisa que ajudou muito ela foi o controle de dor com alopatia, né? Quando eu entrei com 2 medicações, né? Depois eu detalho na próxima live, essa cachorra começou a comer, gente, depois de 1 ou 2 semanas. E aí eu fiquei me sentindo mal de não ter procurado essa abordagem logo para ela, sabe? Enfim... o Dr. Daniel falando aqui do DMSO, conheço, é muito bacana também. Ela também toma Cordyceps, que é legal, e própolis, né, para parte renal. Mas quando eu comecei a fazer esse controle, né, da dor dela, também associando com os alopáticos, né, de uma maneira muito criteriosa, realmente a coisa foi para um outro patamar, né? E aí ela tá pulando, tá brincando, tá fazendo tudo, tá muito mais desperta, tá muito mais... A parte cognitiva dela parece que melhorou, sabe? Então a gente tá numa abordagem integrativa, a gente integra o melhor de todos os mundos, né? E agora ela tá comendo super bem, graças a Deus. Muito bom, então vamos lá. Então, a alimentação natural vai ajudar o paciente que tem sintomas gastrointestinais crônicos, pessoal. Ela pode ajudar sim, pode fazer uma diferença muito grande na saúde, na sintomatologia desse paciente, mas não é qualquer AN que vai ser efetiva nesses quadros, tá? De uma maneira geral, vocês vão precisar seguir um caminho que deve ser orientado por um profissional bem experiente, tá? Tenham paciência que vocês vão chegar lá, não é uma coisa imediata, né? E, enfim, né? Deem um passo de cada vez, tá? Então, vai ser uma N adequada ao quadro dele, vai levar em conta sintomas, tratamentos, comorbidades, histórico alimentar, resposta à conduta e tudo mais, tá? Então,
Eu falo isso porque vocês sabem que eu amo a N. Eu amo alimentação natural, mas a gente tem que enxergar as coisas como elas são, né? A alimentação natural não é a mão de Jesus, né? Não é a solução para todos os problemas, não é algo milagroso. Muitas vezes a gente tem que percorrer um caminho árduo, ou tem que associar várias modalidades, a gente tem que mudar, né? Então, é assim que as coisas funcionam. Excelente, pessoal. A minha explanação está terminada, concluída. Agora vamos para as dúvidas que vocês deixaram aqui na página do Instagram do Cachorro Verde. Eu vou responder essas dúvidas, vou comentar aqui. A próxima live vai ser no início de setembro. Olha que legal, Vet Nutri falando. E hoje, gastroenterologista também, fico muito feliz em estar alinhada com 100% da sua conduta. Que bom, fico muito feliz. Parabéns para você, né? Você faz a diferença no nosso meio. Tá? Vamos lá, pessoal. Perguntas que vocês deixaram aqui. Então, eu vou começar com as perguntas que já estão aqui na página. As perguntas que não der tempo de eu responder aqui, porque elas, acho que tem umas 60 aqui ou mais, eu vou respondendo nos próximos dias, aí no meu tempinho livre. Tá bom? E vamos lá, então. A Patrícia Krob disse, tem um shih tzu com cirurgia de cálculo na bexiga, oxalato de cálcio, come ração para pele, Premier hipoalergênica, mas faço mix com alguns alimentos, ou ele não come sozinho. Quais seriam os alimentos ideais para essa dieta? Bom, fugi um pouco do assunto, mas vou responder até porque já li a pergunta inteira, né? Você não está fazendo, Patrícia, uma alimentação para cálculo de oxalato de cálcio porque você está na ração hipoalergênica, que não tem a mesma composição, a mesma formulação para ajudar no controle dos cálculos de oxalato de cálcio, tá? Então, talvez uma dieta com essa finalidade urinária seja mais adequada. Mas para enriquecer essa ração, você pode colocar alguns alimentos que sejam baixos em ácido oxálico, né? Por exemplo, um pouquinho de ovo, né? Um pouquinho de algumas carnes magras, você pode colocar vegetais que tenham menos ácido oxálico, chuchu, abobrinha, um pouquinho de abóbora, mesmo brócolis é seguro para esses pacientes, né? São algumas ideias aí para você. A Suzana diz, faço a N cozida parcial para a Aisha Collie, de 7 anos, né? Ela faz mix feeding, né? Ela associa a ração com a N, ela faz 30% a N e 70% a ração. E a cachorrinha tem muco nas fezes com frequência, né? Como se fosse uma capa recobrindo as fezes, essa é uma descrição comum. Outra coisa, tem muita sensibilidade, qualquer coisa tem diarreia, mesmo quando comia só ração, melhora muito quando dou acidófilos, né? Posso dar continuamente. Você pode dar probiótico continuamente, mas seria interessante mexer na causa mesmo do problema, né? Talvez ela tenha alguma sensibilidade a algum componente da N ou da ração, né? Talvez fazer um tempo de uma dieta hipoalergênica, ou ração ou alimentação natural, né, para ver como é que ela fica, fazer uma modulação desse intestino bem feita. Talvez você não precisasse ficar toda hora dando acidófilos mais. Então, procurar orientação especializada, se possível. Vamos aqui para Letícia. Os testes de eliminação da N que estou fazendo para o meu cachorro que tem alergia e doença crônica intestinal está meio estagnado por conta de alguns episódios dele ter comido coisa que não devia, inclusive fezes humanas na rua. Como podemos aumentar a variedade com segurança para um cachorro com restrições? E para que ele sempre tenha interesse na alimentação. Odeio ração também por conta dessa falta de variedade e do tédio alimentar. E agora na N vou procurar ao máximo a variedade. Já faço há 6 anos para o meu gato que não tem restrições, quero aproveitar ao máximo para o meu cachorro que também adora comer tudo. Bom, é aquilo que a gente comentou aqui, Letícia. O ideal com esses pacientes, né, se ele ainda tem sintomas, seria você passar um tempo numa dieta hipoalergênica branda, né, simples inicialmente, e a partir disso começar a reintroduzir de uma maneira bem cuidadosa vários alimentos de potencial reativo, né, só um pouquinho por vez, e ir avaliando como que ele responde a cada um desses alimentos, fazer uma anotação, um diarinho, e assim você vai vendo o que você consegue de fato colocar na dieta final dele. Então eu sou super a favor de variedade na dieta, acho que enriquece muito a alimentação natural,
mas é muito importante que a variedade esteja alinhada com o que ele de fato tolera, né? Não adianta a gente querer insistir, eu vou, sei lá, querer dar uma sardinha pro meu cachorro e aí ele vira do avesso, né? Mas eu li que a sardinha é boa, vou dar mesmo assim. Não, né? O fato dele passar muito mal é muito mais grave do que ele ficar sem a sardinha. Então, de repente, tentar melhorar isso primeiro, depois tentar reintroduzir a sardinha de outra maneira, ou talvez trocar por outro peixe e por aí vai. Vamos ver aqui, a Hawk diz: doutora, se puder responder, minha cachorrinha necessita ser revacinada, um assunto um pouquinho fora, mas vou responder também, quando chegar nos Estados Unidos. O intervalo da vacina são 3 meses, Raiva, posso ficar tranquila? Ela tem 2,4 kg, 7 anos. A vacina de raiva nos Estados Unidos é a cada 3 anos que se dá, tá? Aí precisa ver, né, como é que as autoridades vão avaliar o protocolo que você vinha administrando aqui, tá? Às vezes precisa fazer o exame de titulação de anticorpos vacinais contra a raiva para você poder ir para os Estados Unidos, comprovando que ela foi imunizada. West Hiro diz: oi, doutora Silvia. Oi, West Hiro. Adoramos acompanhar seu trabalho, a alimentação natural realmente só trouxe benefícios e me faz muito bem. Que ótimo, fico muito feliz. Gostaríamos de saber mais sobre proteínas e outros tipos de alimentos da N, que tem mais tendência a ser dificultosos de digerir, né? O Estes tem fama de ter sensibilidade e eu não sou exceção. Se puder abordar isso na live, já tive vômitos biliosos por ficar período demais sem comer e por vezes tenho indigestões, né? Minha barriguinha faz bastante barulho e tal. Realmente o West, Maltês, né, são raças que têm a digestão mais delicada. O Samoyeda também tem muito problema intestinal, né? Então tem algumas raças que elas são mais propensas a algumas questões gastrointestinais. É bastante pessoal isso, viu, West Hero? Eu não conseguiria te dizer assim, né, alimentos que você deveria evitar. Eu acho que todo cachorro que tá começando na N, a tutora tem que ficar um pouco atento às reações dele a alguns alimentos que têm um potencial laxativo maior, né, de soltar o intestino, como berinjela, inhame, cará, quiabo, abóbora, sardinha, ovo, que são alimentos um pouco mais fortes, né, então... beterraba, se ela não for bem cozida, ela pode causar vômito também. Então, né, observar primeiro esses, não que você deva não oferecê-los jamais, mas assim, coloca só um pouquinho, vai testando, né, um por vez e aumentando aos pouquinhos a quantidade para determinar a tolerância do seu animal. Agora, a questão das proteínas é muito individual, né? Como eu trabalho muito com cães alérgicos, com cães com questões gastrointestinais crônicas, eu passo muito essa dieta que eu comentei com vocês, que inicialmente ela é branda, restritiva e sempre que possível hipoalergênica, e depois eu faço com a tutora, essa segunda etapa de reintrodução cuidadosa de diversos alimentos com potencial reativo, né, para determinar o que o paciente tolera ou não, né, e montar a dieta final dele. E aí, pessoal, os resultados eles são muito surpreendentes, né? Tem paciente que tem problema com arroz, outros com frango e cenoura, outros só com cenoura ou só com frango. Para outros o problema é a carne bovina, para outros o problema é o ovo, para outros é o laticínio, para outros é a carne suína, para outros é o tomate, ou as farinhas, né? Farinha de trigo, que a pessoa foi tentar dar de novo. Enfim, então não tem como eu dizer para vocês, né, o que evitar, isso é do indivíduo. Então precisaria fazer a primeira etapa, depois fazer a segunda etapa. Tá bom? A Joaquina disse: suplementação NutroPlus pode causar problemas digestivos como vômitos e diarreia, pois a minha pet come a N e começou a fazer cocô mole. Foi só tirar a suplementação que voltou ao normal as fezes. Aqui pode ser alguma questão, né, de sensibilidade a algum composto do NutroPlus e pode ser também por introdução brusca, tá? Então todos esses suplementos comerciais, vitamínico-minerais, que são bastante abrangentes, né, que são bastante complexos, eles precisam ser introduzidos aos pouquinhos, pessoal. Isso é fundamental para eles darem certo, não causarem vômito, não causarem diarreia. Então, vocês vão olhar ali no rótulo, mais ou menos a orientação de dosagem, e vai colocar 1/4 dessa dose a cada 3, 5 dias, misturando bem ali no total diário de alimentos,
e aumentando essa dose a cada 3, 4 dias, né? Aumenta em mais um quarto, depois mais um quarto, até chegar na dose final. E geralmente a coisa tende a ir bem, tá? Se mesmo reapresentando o NutroPlus dessa maneira, paulatinamente, a sua cachorrinha continuar tendo uma suspeita de reação, né, você pode tentar dar uma chance pro NutroPlus Primus, que é a versão sem levedura de cerveja, porque às vezes você pode ter um cachorrinho um pouco sensível à levedura de cerveja e a linha Primus da NutroPlus não tem esse componente. Aí faça de novo, né, a introdução bem gradativa. Vamos aqui na Arlete, que diz: a minha Shih Tzu tem barulhos na barriga e vomita espuma, às vezes até 2 vezes no mês. Ela faz isso de AN, mas até o momento não tenho condições de consultar, faz isso na AN, mas não tenho condições de consultar uma Nutri. Bom, nesse caso, né, como são só 2 vezes por mês e são só esses sintomas que você está relatando, Arlete, uma sugestão que eu te daria seria fracionar o total diário de alimentos dessa Shih Tzu em 3 a 4 pequenas refeições por dia. Se puder ser 4, melhor, sendo a primeira bem cedinho, assim que a casa desperta, e a última um pouquinho antes dela ir dormir, que assim você minimiza o período que ela fica sem digerir nada, que o estômago fica ocioso, e é aí que acontecem esses vômitos biliosos, tá? Em relação aos barulhos na barriga, pode ser que isso seja ajudado também pelo maior fracionamento do total de alimentos, e você pode também tentar usar de maneira terapêutica alguns chás para ela também. Veja o meu artigo sobre chás lá no site do Cachorro Verde. A Casinha na Praia disse: meu cachorro come AN cozida e vez ou outra vomita uma espuma branca, fica comendo grama para induzir o vômito. Então essa espuma branca é o muco gástrico, tá? E em geral, né, isso pode estar associado a uma demora em servir o alimento, pessoal, tá? Então procurar fracionar mais, ou procurar não, principalmente não atrasar a primeira refeição do cachorro, ou deixar ele muito tempo sem comer nada, né? Porque tem cachorro que tolera super bem uma refeição só por dia, cachorro rústico e tal. Tem cachorro que, se ele comer a última refeição 6:30 da noite e a primeira só 9 horas do dia seguinte, ele já começa a vomitar essa espuma, né? Esse muco gástrico. Então, tentar servir um pouco de alimento 1 hora antes dele dormir, um pouquinho, né? 1, 2 horas antes, e a primeira refeição assim que a casa desperta, tá? Para ele não ficar muito tempo em jejum. Anjo Peludo Lion diz: boa tarde, tema muito legal, que bom que você achou. Olha, vez ou outra, quando acabo de comer, eu vomito um pouquinho junto com uma gosma branca. Se a mamãe não corre, eu como de volta. O que está acontecendo? Se você, Anjo Peludo Lion, deve ser Lion, né, o nome dele, tem interesse por comer o que você vomitou, provavelmente você não vomitou, você regurgitou. Então o alimento bateu e voltou. Nem começou ainda o processo de digestão. Então fala para sua mãe não ficar com nojo ou achar uma coisa horrorosa você comer o alimento regurgitado, porque não começou ainda o processo digestivo. Então é perfeitamente normal que você se interesse por comê-lo novamente. Talvez a sua mamãe devesse triturar melhor esse alimento, né, e tentar fracionar mais, para ver se isso melhora a sua capacidade digestiva. Seria uma primeira sugestão. Lô Chiquitito disse: Chico é um Shih Tzu de 4 anos que vomita bastante. Vômito bilioso. Olha quanto Shih Tzu que vomita e vomita vômito bilioso, gente. Com comida também. Sempre vomitou muito desde bebê. Algum cuidado específico? Como ele sempre vomitou muito desde bebê, eu acho importante você avaliar se ele pode ter alguma intolerância alimentar. De repente ele tem problema com frango ou com carne bovina e tá recebendo essa proteína de uma maneira frequente, pelo petisco, pela suplementação, pela ração, pela alimentação natural, né? Então, essa abordagem toda que a gente detalhou bastante aqui na live hoje, né? E verificar também outras causas, né? Animais que vomitam desde filhote, pessoal, precisa ver também se não tem alguma questão de esôfago, né? Algum mega esôfago, né? Animal que vomita, que volta alimento às vezes pelo nariz, né? Precisa dar uma olhada se a capacidade de deglutir esse alimento está como deveria ser, está preservada nesse paciente.
A Patrícia diz, adorando as lives e o curso de AN, meus shih tzus são todos idosos e um deles tem disfunção cognitiva. Como posso auxiliar com a AN para ela que não tem problemas com a alimentação? Que bom que você está fazendo os cursos, Patrícia, fico feliz que está gostando e aproveitando as lives. E vamos lá. Bom, para disfunção cognitiva, né, tem muita coisa que dá para fazer, eu acho que isso seria toda uma live também, né? Geralmente você vai ter melhores resultados com uma abordagem multimodal, né? Então, enriquecimento do ambiente, passeios, né? Gerenciamento do estresse. Aí, pela alimentação, a gente sabe que alguns nutrientes ajudam muito, como ômega 3, triglicerídeos de cadeia média, que a gente tem um pouco no óleo de coco e pode ajudar, né? Uma alimentação rica em antioxidantes. Então, colocar blueberries, amoras, romãs, né, um pouquinho amassada, vitamina C, né, kiwi. Tem nutracêuticos que podem ajudar bastante com isso, como fosfatilcolina, fosfatilcerina, aquele cogumelo juba de leão, ajuda bastante também, Lion's Mane, né, para disfunção cognitiva. São algumas estratégias que você pode colocar em ação. A Lorena disse, minha cachorra direto tem barulhos de borborigmos na barriga e aí para de comer. Eu costumo dar Repoflor, né, que é um probiótico. Ela volta ao normal, mas direto dá isso. Já aconteceu umas 3 vezes de do nada defecar sangue vivo e vomitar. Nenhuma veterinária descobriu o que pode ser. Se ela responde ao Repoflor, né, e ela chega a defecar sangue vivo, né, eu tô mais desconfiada de uma colite. Muitas vezes pode ser que você tenha procurado veterinários que não são bem capacitados para fazer essa identificação, né? Então procura, né, gastro ou um nutrólogo bem indicado para poder te orientar no que pode estar acontecendo. Ela pode estar tendo uma resposta cíclica, né, a algum estímulo negativo que continua na vidinha dela, tá bom? Lembrando também, né, pessoal, que tem questões gastrointestinais, importante eu ter lembrado disso agora, que tem a ver com vermes, né, e não com alimentação. Então, sempre importante também dar uma olhada se não pode ser uma verminose oportunista, né? E antes de já sair tacando um vermífugo, né, de amplo espectro, eu acho que seria interessante vocês fazerem uma investigação com exames cuidadosos, né? Então, 3 amostras de fezes, né, colhidas em dias diferentes, mais o SNAP Giardia, para poder cobrir bem, né, e aí tentar isolar qual que é a espécie, né, de verme, caso realmente tenha um verme ali, né, para poder medicar de acordo. Vamos ver, a Carla Isidoro disse, minha cachorra tem o intestino inflamado e tendência à formação de cristais por oxalato, ela come AN, mas com limitações por conta da questão urinária. Pode comer carne cozida sem problema? Pode, desde que seja uma carne que a parte digestiva dela tolere bem. As fibras, por vezes, soltam o intestino e fica com fezes engorduradas. E é difícil travar com a N, onde entram fibras e nada de carboidrato. É um equilíbrio bem difícil. É difícil porque cada paciente é muito único, tá? E muitas vezes a fibra que funciona para um não funciona para outro. E também a dose da fibra também é muito importante, né? A questão das fezes engorduradas, talvez ela não tenha uma boa digestão de óleos, né, de gordura na dieta. É o que eu consigo te comentar, né, nessa análise superficial. A Cláudia disse, tenho maior que adotada, que dia sim, dia não vomita. A ração gastrointestinal melhorou um pouco, né? De verdade não gosto nem um pouco de ração, sou adepta de AN, mas infelizmente não consegui. Cláudia, se você for tentar de novo, que é algo que eu recomendo que você faça, porque você gosta de AN, prefere AN, e mesmo com a ração gastrointestinal você não teve uma melhora significativa no quadrinho da sua cachorra, procure alguém bem capacitado para te ajudar, tá? Se você tiver em São Paulo, mesmo no Brasil, que hoje nós temos o atendimento online, né? Eu tenho bastante gente para indicar. Eu também atendo, né, gente, consulta, mas obviamente a minha agenda ela é muito concorrida para primeiras consultas. Todos os dias eu atendo gente nova, todos os dias vem gente nova que consegue encaixe ou que consegue achar horário lá na agenda, mas é uma agenda muito disputada. Então,
eu fico sem graça de indicar, passa comigo, porque muitas vezes o pessoal não consegue, ou fica esperando muito tempo, e são quadros que demandam uma atenção, né, mais rápida. Então, eu tenho profissionais para indicar, né, que tem agendas um pouco mais tranquilas. Então, me peçam isso lá nos comentários que eu passo para vocês. A Suzana disse, cães que tomam água e depois vomitam, né, é preocupante? Não é que é preocupante, mas chama atenção, né? Por que tá vomitando depois que bebe água? Será que tá bebendo muita água? Será que tá bebendo água depois que se alimentou e aí faz um pouco de refluxo? Né? Será que tá bebendo muito, com a cabeça muito para baixo, né? Tá com o pescoço muito inclinado? Tenta oferecer água, por exemplo, num ângulo, né, um pouquinho mais elevado. Se come alimentação natural, não é interessante que logo em seguida beba muita água, mesmo se, né, comer ração é pior ainda. Mas é interessante dar um tempinho entre comer e beber água para não fazer aquele bolo no estômago, né, de água com comida que muitas vezes dilui o suco gástrico e pode piorar a digestão do paciente que tem a digestão mais sensível, né? São algumas ideias aqui para observar. A Jurema, né, dizendo que estará presente com a Lolinha, né, a puguinha dela. Bacana, Jurema, você é muito parceira. Ela manda um beijo para a Polly. A Suzana diz, quando uso cenoura na N cozida, mesmo triturada, percebo pedacinhos nas fezes. Fico na dúvida se estão aproveitando os nutrientes desse legume. Estão, tá? Por incrível que pareça, sim. Mas continua fazendo isso, né? Triturando, seja ela crua ou cozida, não tem problema se saírem pedacinhos nas fezes, né? Lembrando que os cães, eles se beneficiam sim com a ingestão de vegetais, mas eles são carnívoros, né? Eles têm o trato digestório todo de carnívoro, então eles têm dificuldade de fazer aquele legume desaparecer no intestino deles. Mas até aí a gente também tem, né? Quem come milho sabe. Graziela diz, tenho 2 cães resgatados, um macho de 22 quilos e uma fêmea de 13 quilos. Os 2 comem a mesma coisa, mas o macho tem gases com mais frequência. Ninguém aguenta. O que evitar e o que acrescentar? Bom, a primeira causa de gases, né, em cães, a meu ver, é ingerir ar, né, durante a refeição. Então verifica se ele não está comendo de uma maneira muito afobada, que ele acaba ingerindo muito ar, né? Então, às vezes elevar um pouco a tigela para ajudar nesse ponto, né? E os alimentos que fermentam. Então tem alimentos que classicamente fermentam mais, como batata doce, ovo, brócolis, couve-flor, couve, enfim. Então procura tirar esses alimentos da dieta, né, ou diminuí-los e principalmente não associar mais de um deles na mesma refeição e observa se isso já melhora os gases do seu cão. Se ainda assim não melhorarem os gases, aí eu procuraria um veterinário, né, nutrólogo, para ajudar a de repente verificar se ele pode ter desenvolvido alguma intolerância, né, a alguma das proteínas da dieta, ou entrar com enzimas digestivas para que ele tenha uma capacidade digestiva mais completa, né? Gases é indigestão. Vamos ver aqui. Shih Tzu com obesidade, às vezes problemas com pancreatite. Come ração, obesidade premier e alguns legumes e ovos juntos. É uma opção, né? Você oferece a ração para obesidade e coloca alguns alimentos ali, tá? Então, se a pancreatite dele tiver sob controle, né, o ovo sem problema nenhum. Agora, se for uma pancreatite muito recente, né, como o ovo é um alimento rico em gordura, aí precisa ver se isso não atrapalharia, né? E eu percebo, pessoal, que é muito mais fácil emagrecer um cachorro, um gato gordinho com alimentação natural do que com ração de obesidade, porque a ração invariavelmente é um alimento que tem alto teor de carboidrato simples, né? Costuma passar de 45%, então não faz muito sentido quando você tem um animal obeso alimentar ele com um alimento que é predominantemente baseado em carboidrato. E a ração tem a questão da quantidade, né? É sempre um volume um pouco pequeno de alimento, enquanto que a alimentação natural permite a oferta de um volume muito maior de alimento em gramas, e isso é interessante para o paciente, né? Sentir que está comendo mais.
Enfim, eu tenho muito sucesso em emagrecer paciente gordinho. Eu te daria essa dica, Patrícia, de procurar uma alimentação natural para emagrecer o seu shih tzu, né? Uma alimentação natural, talvez com um controle, né? Um teor moderado de gordura em função dessa pancreatite, né? E também, até pensando na pancreatite, seria interessante uma alimentação com menos carboidrato, né? A Suzana disse, uma dúvida, carne moída suína, bovina ou de ave é melhor para digestão? Tudo bem usar moída? Vamos lá. Sim, de uma maneira geral eu prefiro, principalmente para animais que estão sintomáticos, ou quando eu quero misturar enzimas digestivas na dieta, eu noto que elas são melhor incorporadas, elas atuam melhor, né, pré-digerindo os nutrientes da dieta, se as carnes estiverem trituradas ou moídas, né? Aí com o controle da condição, o paciente já bem melhor, a gente começa a deixar mais pedaçudinho, né? E observa se o controle continua legal. A Laura diz, boa tarde, doutora, minha pergunta é quando um sintoma digestivo deve ser investigado. Meu cão come a N crua com ossos, cocô sempre bom, porém aí uma vez no mês tem um mais molenga, não chega a ser diarreia, já entra como preocupante? Não, tá? Eu acho, pessoal, que a gente também tem que entender que cachorro, que gato, né, assim como o ser humano, né, pode ter um piriri de vez em quando, pode ter um piriri de tempos em tempos, né? Imagina, não é toda vez que você tem algum sintoma digestivo, você vai lá bater na porta do PS, né? Falar, olha, hoje eu não tô legal, toda vez? Não, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, passei um pouco da conta, comi um negócio diferente. E com o pet é assim também. E os cães, é mais difícil a gente controlar 100%, né? Principalmente quando eles saem pra rua, porque eles podem comer alguma coisa no canteiro, eles entram em contato com muita coisa, eles lambem muita coisa, então um cocô esquisito uma vez por mês, né? Se não tá aumentando essa frequência, se não tá causando outros problemas, eu acho que é algo que a gente pode tolerar. Aí, observando, não é necessariamente algo que a gente precisa investigar. Agora, se começa num crescendo, aí sim eu acho que cabe investigação. Vamos lá, a Elaine disse, minha filha, cachorrinha, né, passou na gastro de novo, continua com pancreatite, tem dieta com Nutri, mas às vezes ainda tem gases e vômito. Será que tenho que trocar a N? Talvez seja o caso de trocar ou a composição ou a formulação da N, às vezes conversar com a Nutri para ver se ela já te oferece essas alternativas, ou até, né, se você sentir que não, né, talvez até trocar de Nutri para ter uma segunda opinião. E o que ajuda bastante, né, na questão de gases e pancreatite é o uso correto das enzimas digestivas em cada refeição, em todas as refeições, e precisa verificar se a dose se a sua cachorrinha por acaso já estiver recebendo as enzimas, se essa dose está correta, né? Se não precisaria aumentar essa dose. Eu tenho por princípio indicar que as enzimas elas sejam misturadas na comida. Então, aí geralmente eu peço para a pessoa manipular as enzimas, eu passo ali a dose, tudo direitinho. E aí abre a cápsula ou o sachê, mistura no alimento, de preferência morno ou em temperatura ambiente, não gelado nem quente, senão as enzimas não conseguem operar. Mistura bem e aguarda, essa parte é mais chata, 10 a 15 minutinhos para elas poderem pré-digerir os nutrientes antes de servir para o cãozinho. Tá? É a abordagem com as enzimas que eu noto que dá mais resultado. A Mafalda diz, minha cachorrinha tem gastrite, já fez a N, mas paramos porque ela não comia tudo, só queria proteína, e aí o suplemento acabava ficando no prato. Tentei inúmeras possibilidades, triturar tudo, usar banha de porco para deixar mais saborosa, e no final contratei uma empresa especializada que produzia as comidinhas. Nada funcionou, voltamos para a ração em função dos resultados ruins nos exames de sangue. Alguma dica nesses casos? Obrigada. Mafalda, eu não sei, né, tudo exatamente que foi tentado, mas eu também indico que se triture tudo, que se busque um outro tipo de suplementação. Se a sua cachorrinha só gosta da proteína, existem dietas equilibradas em que a proteína predomina, né, e que elas são equilibradas, são balanceadas. Então, quando você pega um paciente que é muito carnívoro, né, às vezes vale mais a pena a gente fazer uma dieta para ele
meio carnívora também, né? Claro que quando eu falo dieta carnívora não é dar só carne, mas uma proporção menor de vegetais, o carboidrato talvez nem estar presente, né? Ou estar presente numa quantidade menor, né? Equilibrar exatamente as carnes, as vísceras musculares, as vísceras secretoras, às vezes peixe, ovo, de uma maneira que a dieta fique muito mais interessante para ela e muito mais... E que ela não precise comer tanto também para manter o peso, porque se o cachorro tem que comer muito e não consegue, ele pode se desinteressar mesmo, pode perder o interesse na alimentação, tá? Então seriam algumas orientações que eu te passaria. Procurar, de repente, um nutrólogo que trabalhe com formulações biologicamente apropriadas, se isso couber nos exames, no histórico clínico da sua cachorrinha. Talvez também procurar uma outra opção de suplementação para ela. A Elis diz, me tira uma dúvida, cães que comem AN na maior parte da vida, pode apresentar demência também? Pode, demência pode acontecer com cães que comem AN. Ah, sim. Eu noto que ela demora mais a acontecer, em geral, do que os cães que comem ração. Ou podem ter uma apresentação mais branda, né? Mas eu vejo cachorros com demência também, que comem AN. Eu tive uma salsichinha que ela teve demência e ela sempre comeu AN desde os 4 anos, 4, 5 anos de idade dela. Ela foi apresentar demência bem tarde, né? Com 16 anos e tudo mais, mas ela teve um quadrinho bem ruim de demência, tá? Então pode acontecer mesmo com a AN. Embora eu acho que a AN é uma ótima abordagem para reduzir o risco, retardar, né, diminuir a intensidade e tudo mais. O Augusto disse, tenho 2 shih tzus. Gente, quantos shih tzus? Sempre usamos muito peito de frango cozido, né, mas a mais nova apresentou intolerância a frango. Fezes moles, muco, retiramos o frango, as fezes melhoraram. Mudamos para filé mignon suíno, tilápia e bovino. A pergunta é, a intolerância vai ser para sempre? Podemos reintroduzir o frango no futuro? E o problema maior é que ela vê a porção da outra com frango e não quer a dela, optando por comer ração também. Desde já agradecemos, muito obrigada. É difícil você colocar os cachorros em dietas diferentes. Procura, Augusto, fazer a mesma para todo mundo, né? Como todo mundo, você oferece peixe, oferece carne bovina, oferece carne suína, são 3 espécies, né, diferentes. Põe todo mundo nessas 3 para que essa baixinha não fique desejando o franguinho das colegas, né? Seria uma orientação. Bom, em relação à sua dúvida se essa intolerância é para sempre, né? Essa é uma pergunta para bola de cristal. Realmente não tem como saber se isso é para sempre ou se em algum momento ela modula isso. Isso acontece, né? O paciente ele pode ter uma intolerância temporária e depois você reapresenta o alimento daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos e ele não ter aquela reação, tá? Isso pode acontecer também porque o que pode estar por trás, às vezes, não é uma reação ao alimento em si, mas um momento em que o intestino está inflamado por algum motivo, e aí você tem essa percepção dessa intolerância. E aí, uma vez que esse intestino cicatriza, melhora, desinflama, né? Aí você reapresenta o alimento e ele não causa mais aquela reação, tá? Então, às vezes, vale a pena reintroduzir, mas eu deixaria mais para frente. Eu acho que essas reintroduções, elas podem esperar pelo menos 1 ano. E uma coisa muito interessante aqui, falando de frango, né? É para você tentar, Augusto, quando você for reintroduzir o frango para essa cachorrinha, se você tiver condições, eu vi que você tem muitos cães, né? Tem alguns shih tzus, comprar o frango caipira, frango corim, frango, enfim, criado solto, esses que são sem antibiótico, que tem uma alimentação mais saudável, uma vidinha mais saudável. Eu percebo em pacientes que têm problema com frango, muito mais reações a frangos de criação convencional de granja do que esses frangos que têm uma criação mais diferenciada, uma alimentação mais natural e sem uso de antibióticos como promotor de crescimento na sua ração. Muito bom, vamos lá. A Valdemira diz... Vou fazer uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas se não for possível responder, fico aguardando no privado. Vamos lá? Pergunta sobre o exame de titulação de anticorpos vacinais. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aqui no Brasil, a gente sabe que muitos animais nas ruas sem nenhum
tem muitos animais na rua sem nenhum cuidado. Ao fazer o exame, o tutor vai ficar tranquilo em relação à vacina para determinadas doenças. Mas vamos supor que o cão fique com baixa imunidade. Ele não vai correr o risco de ser infectado, já que não está protegido com a vacina? Não, porque na verdade isso não afeta, né? Quando a gente faz a titulação, Valdemiro, o que a gente está vendo, na verdade, é se a vacina converteu, né? Se ela imunoconverteu, se ela resultou na produção de células de memória. As células de memória, elas são, na verdade, o que mais interessa na vacinação e não a imunidade de anticorpos, né? Então, a imunidade celular é muito mais interessante do que a imunidade humoral, tá? Quando a gente toma vacina, a gente não toma para ter anticorpos circulantes, a gente toma para que células aprendam a produzir anticorpos sob necessidade. E uma vez que você produziu essas células de memória, elas sempre vão produzir os anticorpos para você mediante exposição ao vírus, né, ao agente. Então, mesmo que o animal esteja imunossuprimido, ele tem condição de, mediante exposição ao vírus, né, se isso já foi demonstrado anteriormente no exame positivo de titulação de anticorpos, a célula de memória começa rapidamente a se replicar e soltar esses anticorpos na circulação, tá? Então, animais com hipotiroidismo, animais que estão fazendo quimioterapia, animais que têm câncer, eu vejo titulação de anticorpos quase todos os dias dos pacientes mais variados, porque a nutrição clínica traz essa vivência, né, uma vivência muito variada, embora, como eu comentei com vocês, a minha vivência está um pouco restrita à parte gastrointestinal ultimamente. Mas os pacientes seguram a titulação, eles mantêm as células de memória, tá? Então não tenha medo. Deixa eu ver se ela fez mais uma perguntinha aqui e tal. Repita o exame, se você quiser, de anticorpos vacinais a intervalos regulares, 3, 4 anos e tal, para verificar se o animal continua protegido, tá? Inclusive, pessoal, é muito interessante fazer o exame de titulação de anticorpos depois da última vacina de filhote, para saber se o filhote realmente produziu essas células de memória antes de soltar o bichinho no mundo, porque a próxima vacina vai ser só o ano que vem. E se ele realmente não tiver respondido à vacinação? E se ele não tiver imunoconvertido? Você só vai saber se ele pegar sinomose e parvovirose, que são doenças gravíssimas, sem cura, com altas chances de óbito, né? Então, 30 dias depois que o filhote tomou a última vacina da série de filhotes, peçam para o veterinário o exame de sorologia vacinal para saber se ele de fato, né, imunoconverteu, se ele realmente fez imunidade contra essas doenças graves antes de soltar ele no mundo, tá? Se ele produziu uma resposta, ótimo. É o único jeito de você saber se você tem um cachorro ou gato que é um não respondedor genético, que são aqueles animais que mesmo tomando vacinas maravilhosas, bem conservadas, no momento certo, eles não montam uma resposta de proteção. E a gente só fica sabendo disso quando eles pegam a doença. Então façam o exame. Vou responder uma última aqui, uma ou duas, e depois a gente vai se despedir. A Isabela disse: minha gata tem o hábito de comer tecidos e plástico. Olha a alotriofagia que eu falei no começo da nossa live. Esse comportamento pode estar relacionado a problemas digestivos? Pode, também problemas comportamentais, mas também digestivos. Foi tratada para giardia e os últimos exames deram negativos. Tá vendo? Os veterinários ficam tratando para giardia, os veterinários que não conhecem essa matéria. Ela apresenta, vezes, fezes mais amolecidas, não firmes como outro gato, e gases. Você poderia recomendar algum suplemento ou tratamento para melhorar essa situação? Isabela, não perde essa live do começo ao fim, para você saber qual abordagem que faria sentido você procurar para ajudar essa gata. Tem muita coisa que você pode fazer para ajudá-la. Muita coisa, tá? Tirar ela dessa situação. Vamos lá. Aqui. Marcela aqui falando que lembra de mim no começo do blog, que eu estou sempre jovem. Que bom, tomara, né? Sempre jovem é bom. Vou fazer 42 anos, gente. Agora nesse mês de agosto, dia 27. 42 anos. Vamos lá, aqui, Polly tá linda, Polly é maravilhosa, obrigada, Franciele. Vamos ver essa pergunta aqui, vamos lá.
Gostaria de saber se você indica algum floral para ansiedade. As minhas cachorras ficam muito ansiosas quando andam de carro, o que me impede de viajar com elas. Uma late muito e a outra paralisa. Além do floral, a senhora? Só porque eu vou fazer 42? A senhora indicaria outra forma de solucionar o problema? Olha, geralmente, né, cachorro que fica muito tenso com viagem de carro precisa passear mais, precisa ter mais experiências positivas dentro do carro. Né? Muitas vezes ele está associando com ida ao veterinário, com coisas que são mais desgastantes, mais estressantes, né? Então é importante criar situações dentro do carro que sejam positivas para que elas, né, se sintam à vontade dentro do carro. O floral pode ajudar, né? Tem algumas coleiras, né, com ativos que podem ajudar, tem óleos essenciais que podem ajudar. É difícil da gente, né, detalhar muito aqui, mas principalmente modular esse comportamento, ressignificar esse momento de entrar no carro para elas, para que seja mais prazeroso e elas não sintam essa tensão. Vamos lá. Aqui a Sandra fala, acho que é a cachorrinha dela, né? Continua com fezes com muco e sangue, com exames de fezes limpo. Exato, o exame de fezes, pessoal, como eu comentei anteriormente, ele é só um recurso para a gente avaliar uma questão, que é a verminose, tá? Mas fezes com muco e sangue, elas são indício de um processo inflamatório. A verminose é uma das causas desse processo inflamatório, mas há inúmeras outras, né, que precisam ser investigadas nesse caso. Fezes com muco e sangue podem responder a dietas apenas com adição de fibras solúveis ou proteínas diferentes. Às vezes o problema pode estar no petisco, no mordedor de cartilagem, conforme eu conversei com vocês. Né? Tem situações em que a gente entra com vermífugo sim, mesmo com o exame dando negativo, porque vai que realmente pode ser uma verminose, tá com cara de ser uma verminose, então a gente faz uma vermifugação bem feita, né, aí faz probiótico, etc, e muitas vezes o paciente melhora, né, e de repente naquelas amostras que foram testadas não foi visto nenhum parasito, né? Então tem muitas abordagens a você considerar aqui para P, Sandra. Muito bom, pessoal. Excelente, então vou me despedindo de vocês, queria agradecer muito a participação de vocês, as perguntas, a interação. Eu sei que eu não respondi todas as dúvidas, tá? Eu vou responder nos próximos dias as dúvidas aqui na página do Instagram por texto. E quem tiver outras dúvidas, né, que vocês foram falando aqui durante a apresentação, deixem lá também que eu vou tentar responder também. Agradeço bastante, a minha querida estava aqui, Jurema, Etelvina, a Débora, muito obrigada. A gente teve aqui, chegou a ter 140, 150 pessoas aqui acompanhando. Obrigada, Loburvuk, obrigada, Rafael. E queria só deixar um último recado, não tenho nenhuma preocupação quanto ao outro assunto da live, vai ser abordado, que são os desafios na dieta dos cães e dos gatos velhinhos. Vou falar a respeito disso no começo do mês que vem. Essa live vai ficar gravada assim, vai ser disponibilizada para vocês já. Pessoal, se quem entrou aqui não me conhece ainda, etc., eu tenho curso de alimentação natural para cães, tem para gatos também, tem específico para médicos veterinários, tem curso de petiscos funcionais, os cursos são online. Para saber mais sobre eles, vejam nos destaques dos stories, né? O curso de alimentação natural para cães, por exemplo, está muito completo, é um curso bastante recente. Estou trabalhando atualmente num curso novo que vai ser lançado em setembro, mês que vem, voltado para profissionais da área, que é de alimentação natural terapêutica para gatos, um curso um pouco difícil da gente encontrar por aí, né? E é isso, pessoal, né? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês, de verdade, muito sucesso para vocês, muita saúde para vocês, para os pets de vocês, e a gente vai se encontrando aqui no Instagram. Um beijão enorme para vocês, se cuidem muito, tá? Roseni, querida. Tchau, pessoal do Brasil, de Portugal, de todos os lugares. Obrigada e até a próxima.